Será que foi? Tá valendo? Foi mesmo? Tá valendo? Nessa câmera, vocês estão olhando pra mim? O bordão do Seja muito bem-vindo ao MandaCast. MandaCast, o podcast oficial do OBPC Manda Aqui. É um prazer estar aqui com você. Vamos! Eu sou o Prado Lux. Eu sou o Dudu Barros. E estamos muito felizes, muito felizes. Mesmo Tem mesmo. sido muito legal e muito edificante bater papos diferentes. Você estava aqui semana passada, você viu que o papo Certeza foi que tava. uma coisa aqui, ó, uma linha. Você vai perceber que hoje é outra história. Então você tem que estar ligado com a gente aqui, ó, sempre. Você não pode achar que vai ser sempre a mesma coisa, não. É cada dia uma coisa novidade. monótona. Tem dias que são tapas na cara, tem dia que são um carinho. Cada dia é uma coisa. E hoje temos aqui um convidado especial. Já vamos falar dele agora? Já? Não. Segura A um camiseta pouquinho. dele já Se- fala muito dele. Já vai mostrar ele já? Diferente, meu. Quer mostrar? Não, lá. vamos segurar. Vai mostrar? Vai segurar? Vamos segurar. Vamos segurar porque, Segurou! ó, pra Mas você, eles ó. estão vendo Não, o nome da thumb, a gente, mano. a gente Eles já tão vendo, já já. sabem quem é. Mostra ele aí. Então mostra aqui, ó. O grande. Olha lá que Olha bonito. lá, Dwayne Johnson brasileiro, seja bem-vindo. A alegria é minha, tudo bem com vocês? Tudo bem, boa noite, Tudo boa bem? noite, boa Tudo noite. bem? O homem da voz forte. Manda voz de Cast. trovão. Ah, Dudu moleque. Barros e Lucas Prado. Inverteu as coisas aqui de É da hora repente. demais, A mano. gente ia- Muito bom, muito bom. Pastor, já temos aqui pastorzão Vandeco, Vanderlei Medeiros. Esse Vandeco pegou esses dias. Vandeco né? pegou, hein? Caramba, hein? Vandeco. 51 anos de idade, nunca ninguém me chamou de Vandeco. É sério mesmo? Já Foi me novo chamaram assim? de lindo, bonito, elegante, Dwayne- charmoso, Humilde. arrogantemente humilde. Arrogantemente humilde é bom, hein? Já ouvi, esse eu já ouvi também. É isso, pastorzão Vander tá aqui, pastor auxiliar aqui do Manda Aqui, grande homem de Deus, tive o privilégio de poder trabalhar com o senhor um tempo. E hoje a gente Satisfação. tá aqui pra conhecer um pouquinho da sua história, conversar, que nem eu falei pro senhor. Livre, esquece que essas câmeras estão ligadas. Antes de começar aqui, a gente já tava Não dando tem risada. câmera? Não tem câmera aqui. Câmera, Assim, não só um vi câmera. detalhe, Não assim, tem eu só quero câmera, a deixar gente muito tá aqui claro na pra sala de todo casa. mundo que eu sou um pouquinho tímido. Ah, tá bom. Assim, eu também me acho tímido. Eu falo pras pessoas que eu sou tímido, elas não acreditam. Nós nos Pessoal, não acredita. identificamos muito, Mas né, é Lucas? sério. É assim, eu não sou de todo chegar mundo assim no mexe meio do meio da roda das pessoas que eu não conheço e sair falando. Eu sou um cara tímido. Eu também. Sou um cara mais na minha. Eu também. Mas se precisar falar, a gente sabe falar. Eu também. Mas tímido? Eu também. Eu também. Tava contando as músicas antigas que ele ouve aqui. Qual que foi que o senhor mostrou? Complexo J? Complexo J. Tem alguém, se você tá assistindo, você conhece Complexo J, por favor, Quer fala dizer aí. que você tem mais de Complexo 50 anos J. de idade. Complexo J, Hashtag- vocês precisavam ouvir Sábado Quente. Tan, tan, tan. Mas a gente tá falando de música secular ou de música da igreja? Gospel. Ah, tá, só pra ter certeza, porque o nome não... Complexo J. De J de Jesus, será? J de Jesus é um complexo, né? Fortíssimo, né? E tem a música Ressuscitou deles, muito boa. Na verdade, eles fizeram muito sucesso nos anos 80, chegando aos anos 90. Porém, eles estão na estrada até hoje. Caramba, ainda até hoje? Eu era adolescente, eles já estavam na estrada e eu achava que eles já eram idosos. Imagina. Caramba! Eu com 51 anos de idade. Agora. Imagina se o pastor Com era todo adolescente. respeito aos componentes do O complexo. pastor era adolescente e achava os caras idosos. Agora... Eu vou tocando Vocês- guitarra. Não, ó, o senhor mesmo que já deu a letra de que você tem fez 51, em 51 Não, mas anos. eu não tenho problema com essa questão de idade. Até porque me sinto muito bem, me sinto um garoto. Olha Não, lá. mas é. Aí, ó. Rapaz, você achando bom. que você é velho? Não, não é. Eu não. O Dudu, ó. O Dudu fez exercício um dia, no outro dia não aguentava subir uma escada. Nada a ver. Aí, ó. Olhando pro Lucas, eu vou compará-lo a um Fusca, né? O quê? Não importa o ano. Nossa, já é uma Eu não conversa- entendi a ano, comparação, só o mas estado. tá ótimo. O estado, mas um Fusca muito bem cuidado. Exatamente, Ah, não importa tá. o ano, só o estado, né? Eu não sei. Eu mereço isso. Você tá indo mal, né? Muito bom. Antes da gente até se envolver aqui em começar a mergulhar nos conversar. papos, eu só preciso lembrar vocês dos nossos patrocinadores super especiais. Tem a loja Elos Variedades, se estiver aparecendo na tela. Uma loja incrível aqui na zona norte de São Paulo, se você for aqui da igreja, Você mora não aqui colocou por o perto. endereço ali, você viu? O endereço todo mundo sabe, porque a loja Elos ela é conhecida no pedaço. É Rua Larival, Gea Sanches, número 70. Pode mandar uma mensagem naquele número ali, pode dar uma ligada. Se você quiser mandar uma mensagem aqui nos comentários, me chama o Lucas, eu te falo, eu te dou mais detalhes sobre lá. E vai ser um prazer te atender por lá e tem coisas incríveis para sua casa. Você vai casar? Você vai mudar de casa? Você precisa de coisinhas de casa? Balas, doces, tudo? Tudo que Vai quiser. lá na Elos. Jardinagem, quer plantar um vasinho, pastor? Vai lá na Elos, busca o seu vasinho. Plantar vasinho eu não quero plantar uma planta.
Ah, nossa. Mas hoje ele tá Lucas não vai conseguir ele tá fazer fiado. nada. Eu vou achar. Você vai dar uma brecha. Vergonhoso essa. Ele vai dar uma brecha. E também, galera, não esquece que a gente tem o patrocínio do Seu Zé. Daqui a pouco a gente vai trazer a pizza aqui pra gente comer. Mas já falando pra você, se você quiser assistir esse Manda Cash agora, ó, você dá uma pausinha, pede sua pizza. É à tarde, né, agora, né? Você tá saindo agora 3 da tarde. Então vai ser hoje à noite que você vai que comer legal, pizza. bacana. Manda Pizza, cupom Manda Pizza, R$12 de desconto e de quinta e sexta-feira é frete grátis. Então quando chegar hoje à noite, depois do culto, se você tá assistindo na quinta-feira ou sexta, aí você pode pedir a pizza pra comer à vontade aí com a sua família. Depois a gente vai pedir a pizza, a gente vai mostrar pra você que não conhece a pizza do Seu Zé, que você não tá muito familiarizado. Tá ligado. Você vai ver que é um negócio que vale a pena. Diferente. Só lembrando que é um pedido mínimos de R$50, Isso. mas faz seu pedido, baixa o aplicativo, é coisa simples e da hora e bonita. E detalhe, eu quero fazer uma sugestão de uma pizza lá maravilhosa que é a Filadélfia. Já comeram? A Filadélfia é incrível. A Filadélfia com frango é sensacional. É com frango, exatamente. isso é demais. É bacana. diferente. É porque assim, existe Fila pizza de frango, existe a pizza com frango catupiry. E aí existe a pizza de frango catupiry. E depois existe a pizza de frango com Filadélfia, mas ela tá diferente, tá né? muito É, distante. Filadélfia é É. diferente. Eu só Combina muito. conheci essa pizza no Seu Zé. Eu também. Por que você sempre que olha pro Fagner, você lembra de pizza? Eu não vou falar dele, não. Não vou entregar o Fábio. Ele dá cara de pizza. Fagner, eu te amo! Não, Fagner é incrível. Vou colocar uma Mas água você aqui quer pra água? nós. Eu quero, por favor. Eu pedi um chimarrão, mas não veio, né? Chinho ramarrão? O Lucas não sabe falar Eu ouvi chimarrão, dizer você que ali viu? na cozinha tem um cheio de pernilongo que deixaram esqueceram o chimarrão. É, caramba. ficou E assim, bravo. já que estamos aqui ao vivo, eu gostaria de saber qual foi assim a proposta de vocês começarem esse programa, o que motivou vocês. Mas quem que tá se Ué, entrevistando? o que tá acontecendo? Estamos no Manhã Manda Aqui? Não é essa? Pra você ó, que tá assistindo a gente, eu falei Manhã Manda Aqui e não conhece, nossa igreja tem uma programação muito completa. Eu ia falar complexa, mas não é complexa, é completa. De muitas coisas acontecendo. E o pastorzão, ele é o host do Manhã Manda Tá aqui Aqui. todo dia, o William Bonner Tá da- aqui, do Manhã Manda Aqui. host de apresentador. Pesquisa. Vai o que que é. pesquisar, Eu também não sei o que é não, pastor. O que que é host? Vai ver se você tá Não. me xingando. É alguma host? coisa legal? É uma coisa legal. Eu tentei usar um nome chique só. É o âncora, Mas né? é o âncora. É. Ah, Do Manhã Manda Aqui. eu tenho um problema com isso, porque âncora geralmente afunda, né? Ah, mas ela volta, Eu ela fico meio volta. preocupado com isso quando falei a âncora, olha. É verdade. Negócio pra baixo. Mas, ó, o pastorzão tá aqui de segunda a sexta, né? Eu quero saber se você lembra o prefixo. Geralmente eu começo o Deus do céu, programa. vou passar Como mal. eu começo o programa da Manhã Manda Aqui? Bom dia. Não, Toma! Te pegando! Paulinho, fala aí, Paulinho. É bom dia. A primeira palavra é bom dia? Bom É dia. Paulinho falou Pega. que é bom dia. não, mas tem que falar o cabeçalho. Ah, o prefixo não, eu tenho. não. Ah, o prefixo. Ô, Paulinho, pra você falar comigo, você tem que ligar seu microfone, mano. Ajuda nós, Paulinho. Foi só pra... Como que é o começo? mais Bom ou menos? dia, Brasil. Não, como é que é? Vai lá, Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Bom dia pra você, além das fronteiras. Ó, eu vi. Bom dia, Então, Brasil. foi Bom dia, o que eu São falei. Paulo. Acho Bom Acho dia, que ele Brasil. começou com São Internautas, Paulo e eu não Brasil. falei isso? Bom dia, Brasil. Bom dia, São Paulo. Bom dia pra você, além das fronteiras. Bonito. lá. A gente não tem o bordão. O nosso bordão é... Tá valendo? Tá valendo? Pode ir? Já tá valendo? Pode ir, Esse é o pode nosso ir. bordão. Cara, É o mas nosso quanto. momento. Eu fui dar uma pesquisada esses dias que tava vendo a programação lá da igreja, o YouTube. Já foram, tipo, uns mais de 300 Manhã Manda Aqui? É tipo isso mesmo? Eu acredito que já passamos da casa de 400 programas. É porque começou Pessoas na que pandemia, passam. né? Exatamente. E é diferente, né? O Manda Cash, por enquanto, é um programa que vai uma vez por semana. Agora o E Manhã o que Manda motivou Aqui. vocês no Manda Todo Cast? dia ele quer saber, ele quer extrair a verdade a todo custo. Hoje o senhor... Vamos lá. O Paulão chegou pra gente, o Paulo Guimarães, e falou assim, aí, tem um horário lá, quer gravar um programa. Aí a gente, bem corrido, né? A gente falou, não tem como, Paulo, não tem como mesmo. Aí eu falei, não, mas pode ser gravado, não precisa ser ao vivo. É ao vivo, tá? Mas é ao vivo gravado, não tem gravado. corte. Exatamente. É, gravado não ao tem vivo. corte, viu, pastor? Não tem corte. É, eu falei, cuidado pra onde a gente vai conversar. Eu ficaria preocupado se tivesse corte, né? Corte e costura, ninguém me falou sobre Não, isso. não vai ter. Não, Não tem. tem uns cortes depois que a gente vai pegar os melhores momentos aqui, colocar umas coisas assim, meio fora de contexto, só pra Em chamar off, atenção. Eu que estava. Exato. estava em off. É. Vai brincando, né? Vai brincando. Você não gravou. Travei. Aí a gente pensou, como a gente consegue fazer um programa de 1 hora? O que a gente sabe fazer? A gente sabe falar muito. Mas só a gente falando não ia dar certo. Então vamos conversar. Mas vocês já têm uma unção de excelência, assim, só na aparência de vocês, já Rapaz, transmitem. Chamou a gente de bonito, de forma elegante? Já transmitem.
Na aparência, velho, rapaz. Obrigado. Eu Obrigado. achei interessante, você falou, chamou a gente de bonito. O Lucas. Ué, Aquela cara. você reconhecer é diferente. Não, mas É que verdade, assim, você pro já- Dudu é diferente ouvir um elogio desse. Não, ele não é sempre que ele ouve. Agora eu, constantemente. Mas você já tem essa facilidade, uma unção de excelência na vida de vocês. E eu fico felicíssimo de ver Deus levantando vocês com essa proposta maravilhosa que vocês já estão habituados de realizar isto, não aqui na Manda Aqui Online, né? Mas em outros canais, um instrumento de bênção, não só na vida da juventude, dos adolescentes, mas do corpo de Cristo. E eu fico feliz por vocês. Essa é a ideia. Amém. essa é a ideia. Ó, o pastor citou aqui. Joga aí pra gente a tela do Toma Cuidado, que é o outro canal onde eu e o Lucas a gente tá lá ministrando lá. Não é muito conversa, é mais a gente falando mesmo do Evangelho de Jesus. Toma cuidado, Jesus está sempre à porta e vai voltar a qualquer momento, certo, pastor? Vai voltar. Então a Certíssimo. gente tem que estar E a atento e tomar pergunta cuidado. que não pode calar para os internautas: por que os jovens nos dias de hoje devem tomar cuidado? Eu tô Eu tô amando. Eu tô amando. uma isso. mistura de sentimentos aqui. Você quer responder essa? Olha, eu vou introduzir a resposta e você continua. Vai mandar. E eu acho que não são só os jovens, mas a gente com um cuidado mais redobrado, porque a gente já nasceu num contexto muito diferente. Se a gente pensar 20 anos atrás... Eu estava até vendo um outro podcast, um pessoal falando sobre isso. Antigamente, se eu pegasse em 1450 para 1500, a diferença era muito pequena. São 50 anos, mas que pouca coisa mudou. Agora a gente tá aqui 10 anos atrás... Mano, totalmente diferente. Hoje a gente já passou por pandemia, um monte de Exatamente, coisa. Então, as mudanças são muito constantes. Então, eu acho que precisa tomar cuidado porque tudo muda muito rápido. E se a gente não se apega a alguma coisa concreta e tem convicção naquilo, uma hora essas mudanças vão levar a gente para um lado, depois a gente vai para outro e a gente fica sempre à deriva do que está acontecendo. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de mudança. Pra gente não querer ficar se adaptando, mas tá firme em alguma coisa. E a gente sabe que é. E uma pergunta que eu quero fazer para você também. Rapaz, a gente que tinha que ter vindo preparado hoje. Quero fazer para você. Você acredita que a realidade que vivemos hoje, tanto no contexto da pandemia, como você muito bem falou, e hoje estamos aí assistindo o palco lá da guerra, a Ucrânia e a Rússia. Você acredita que em meio a esse caos é a grande oportunidade de um grande avivamento com a juventude, no corpo de Cristo? Acredito mesmo. Quando o canal começou, que a gente deu o nome de Toma Cuidado, eu lembro que foi uma das vezes que o pastor ministrou. Óbvio que teve um contexto, não foi do nada que a gente criou, mas eu estava num pensamento muito forte de, acho que Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E aí vamos falar para o pessoal tomar cuidado. Nos vídeos a gente não costuma falar muito, tipo, faz isso ou deixa de fazer aquilo. Mas a gente fala, toma cuidado, sempre presta muita atenção. E desde lá, as coisas vêm acontecendo de uma forma cada vez mais clara, a gente vem vendo muitos sinais acontecendo. E acho que para mim hoje a sensação que eu tenho é mais real do que a que eu tinha há 6 anos atrás. O canal nasceu em 2014. Faz muito tempo que a gente tem o canal. Então, essa parte eu acho que é realmente uma das oportunidades que a igreja tem. A gente tem visto aqui no nosso culto de jovens, a gente teve um culto Connect recente aqui que foi, foi sensacional. E uma coisa que nós podemos perceber também é esse posicionamento do nosso pastor sênior, Joel Estevanato. A partir do momento, claro, sempre homem de Deus, mas a partir do momento que ele se posiciona com essa questão do projeto de oração, de avivamento, evangelismo, colocando, né, esses dois propósitos de frutificação para este ano, uma vida de santidade e salvação, você vê que esta unção ela passa por todo o corpo da igreja. A igreja vai se movimentando para isso. Nos adolescentes, na Dobrac, na Menibrac, na Jubrac. Já desde pequenininho. Né? Nos cultos públicos mas que agora nós bem temos, mais intenso agora. Muito. Nos cultos públicos que nós temos, sempre conversões de pessoas se convertendo. Então, nós percebemos assim um rio de Deus fluindo, porque é a oportunidade do grande avivamento. Eu até falei uma vez, que esse ano a gente está fazendo apelo todo culto, né? E sempre vem uma vida, uma alma que a gente está ganhando. Eu até teve um dia que eu estava orando, estava pensando, lá no altar mesmo. Eu comentei, no final do culto a gente sempre se reúne lá para orar, né? Eu falei, passou pela minha cabeça, meu Deus, quanta oportunidade que a gente perdeu de fazer esses apelos antes.
Quantas almas a gente teria ganho só de ter feito o convite? Mas na mesma hora o Espírito Santo falou para mim, não olha para trás, olha para o que está acontecendo agora, porque agora, acho que o momento era agora. Exatamente. E também naquele contexto, dentro daquilo que nós estávamos vivendo naquela época, havia também a ação de Deus no corpo dele. Sim, de alguma De repente, forma, aquele era o tempo para aquilo que nós Isso. estávamos vivendo, né? E agora é essa grande oportunidade de ganharmos almas. E vamos pra cima. Eu gostaria de saber de vocês também. Ah, não. Agora a gente vai virar esse jogo já. Vamos lá. Não, mas É realmente complicado uma porque conversa- você conversar com um entrevistador é Você complicado. já tá fazendo isso todo dia. Você já... Já Mas- tem as perguntas prontas. Já. Mas justamente pelo que o senhor está vendo aqui, eu vou até já pegar esse gancho. A gente sabe, eu e o Lucas sempre bolando um pouco, a gente não montou um roteiro, mas a gente tenta olhar um pouquinho para quem a gente vai conversar, né? O senhor chegou aqui no Mandaqui, e não faz muito tempo, faz quanto tempo que o senhor chegou? 3 anos. 3 anos, É. 3 anos. Pouquinho. Tipo, chegou, depois veio pandemia. É. E hoje já está integrado de uma forma extremamente abençoadora. Quando o senhor chegou, acho que já chegou abalando tudo. Não. Foi. Eu tava aqui. Eu tava aqui também. Primeira Eu vez posso que o falar. senhor deu um oi com essa. Oi. a pessoa já, oi, quem tá falando? É o pastor Wander. Como o senhor chegou aqui? Na verdade, assim, eu cheguei aqui através da Alessandra. Na verdade, quando eu estava com o propósito de estar vindo para São Paulo, talvez eu iria para São Miguel Paulista, já tinha até conversado com o pastor Isaías Soares de frequentar lá e tudo. Porém, eu coloquei um propósito diante de Deus e através da Alessandra nós vimos aqui de manhã e à noite lá em São Miguel Paulista. E Deus usou a vida do pastor Joel Estevanato exatamente naquilo que eu tinha colocado, em particular, que ninguém sabia, apenas a Alessandra, para mostrar a direção dele aqui para a minha vida. Na verdade, quando eu cheguei aqui, eu cheguei muito mal espiritualmente, cheguei muito mal, machucado, muito ferido, eu passei um processo muito delicado, foram aproximadamente quase 5 anos fora do ministério, de exercer o ministério pastoral, né? Então eu tive muitas dificuldades, machucados. E uma das coisas que eu queria era restabelecer a vida familiar, e isso veio acontecer através da vida da Alessandra. E ela foi um canal, um instrumento de Deus para que eu conhecesse aqui a Igreja do Brasil para Cristo do Mandaqui, apesar de ser pastor da Igreja do Brasil para Cristo por quase 30 anos, eu nunca estive aqui no Mandaqui. Todas as ocasiões que eu vinha a São Paulo, era sempre lá na região, na Zona Leste, no Jacuí, ou em São Miguel Paulista, sempre para estar ministrando lá. E aqui eu não conhecia, e eu nunca acho que tinha apertado a mão do pastor Joel Estevanato, apesar de conhecê-lo, porque ele sempre foi um dos diretores, fundador da Missão Desafio, IBBC, mas lá no Paraná vivia uma outra realidade. Mas a Alessandra entrou em que horas aí? Porque você estava lá no Paraná. Nós começamos a namorar. No Paraná? Eu lá no Paraná, e ela aqui em São Paulo. Mas... Ué. Mas tinha algum contato em comum? Ou... Foi um contato em comum, nós nos conhecemos pelo Facebook. Olha lá, o amor à distância ainda funciona? Rapaz, Eu tinha uma teoria de que isso não funcionava, Ela não. foi a São Paulo, ela foi a Curitiba, eu acabei vindo a São Paulo para conhecer a família dela, ela conheceu os meus filhos. E 6 meses desse relacionamento, eu cheguei aqui, foi dia 20 de setembro de 2018, dia 20 de dezembro de 2018 eu me casei com ela. Caramba! Aí começou esse processo de restauração familiar e automaticamente eu costumo chamá-lo de Boaz na minha vida, porque o pastor Joel foi um Boaz na minha vida. Ele acreditou na voz de Deus, ele acreditou na direção de Deus e me deu uma oportunidade. Assim como eu abracei na vida familiar, eu abracei na vida ministerial com todas as forças e com total fidelidade e dedicação a Deus. Aí eu acho que Demais. aconteceu o que Demais tem mesmo. acontecido. Mas o senhor não era do Paraná, o senhor era do Rio de Janeiro, é isso? Na verdade é assim, eu sou teresopolitano. Eu visitei, Dizem, é bonito, eu fui lá. Não, bonito. É Obrigado, bonito, eu me bonito, sinto bonito. assim. Eu me sinto assim. Parabéns, bonito. Teresópolis é uma cidade serrana. Você Exato. Conhece lá no Rio? Eu fui não faz muito tempo não, acho que foi lá uns 3 tem anos. lá tem uma pedra, uma montanha chamada Dedo de Deus, né? Na verdade, os cristãos lá dizem que é o dedo que aponta para o céu, né? O dedo que aponta para Deus. E eu, um jovem vivendo naquela cidade, bacana, legal, cresci, meus familiares todos de lá. Porém, com 19 para 20 anos,
através de uma oportunidade de trabalhar em Curitiba, eu acabei indo para lá. E lá em Curitiba foi, bem dizer, quase 30 anos da minha vida. Mas esse trabalho já era alguma coisa... Ministerial. Já era ministerial, já? Era ministerial. Eu trabalhava com um pastor da Assembleia de Deus, até porque naquela época eu era assembleano, né? E eu trabalhava com um pastor da Assembleia de Deus. Ele era ou é até hoje, acredito, político, Hidekazu Takayama. Um pastor, Hidekazu Takayama, um japonês. Ah, esse é o nome. Ele é irmão, não sei se você já ouviu falar da Assembleia de Deus Nipo-Brasileira aqui em São Paulo. Eu acho que Ele já é ouvi irmão falar, do já. pastor Fernando Takiro Takayama. Então eu fui para lá para trabalhar com ele. E ele era um pregador de uma envergadura internacional. E eu trabalhei com ele durante muitos anos, trabalhei na política com ele como assessor também. Fui gerente na área comercial de alguns segmentos dele. E pregava nas campanhas dele também. Isso tudo com quantos anos? Há 20 anos aproximadamente eu tinha. Rapaz, é muito diferente. Uma das coisas que a gente tava vendo era isso, é muito diferente. Dá pra ver, inclusive, a gente tava falando até da parte do louvor, né? Dá pra ver que o senhor traz consigo uma bagagem... Eu não sei se é do ministério, não sei se foi um período diferente, mas é bem diferente do nosso contexto. Como que era isso lá? 19 anos, 20 anos ministrando? Na verdade, isso vem antes, né? Já em Teresópolis, eu tive muitas experiências com Deus junto com outros amigos. Nós éramos em 7, inseparáveis, os intocáveis. Tinha nome o grupo. Olha lá. Nós, só não tinha grupo no WhatsApp baseado ainda. no clube do John Wesley, o Clube dos Santos, nós fizemos o nosso clube de oração, de vida devocional com Deus. Então, íamos ao monte sempre juntos. Pagávamos um preço de oração e jejum sempre juntos. Procurávamos cultos quase todos os dias, de segunda a segunda, sempre em algum lugar para estar envolvido. Mas isso quantos anos isso aí? Eu na verdade, era um adolescente? Na verdade, acho que esse processo começou aos 17 anos, porque eu me converto aos 11 anos para 12 anos, no dia 31 de julho de 1983, eu me batizo nas águas, só que eu era batista. E eu começo a minha vida e a minha caminhada na Igreja Batista. A Igreja Batista extremamente estruturada e me deu uma bagagem de conhecimento, de ter um compromisso com a palavra de uma forma maravilhosa. Porém, a Igreja Batista que eu frequentava, ainda quando adolescente, ela era extremamente tradicional. Então, bem diferente do senhor. Na verdade, assim, o pastor que lá, ele é pastor até hoje lá, mas naquela época ele recriminava assim quem falava em línguas. Ele dizia que era uma manifestação de uma distorção psicológica, uma ação demoníaca, que na igreja lá não poderia, aquela coisa toda. Então ele era bem severo dentro disso. E eu ali, com 13 anos, fui até próximo aos 17 anos, sempre dentro dessa realidade. Porém, esses amigos que nós formamos o Clube dos Intocáveis, né? Exatamente, nós começamos a ouvir falar das manifestações do avivamento. E tinha um evangelista na cidade, da Assembleia de Deus, chamado Mazinho. E jovens de várias denominações iam na casa dele, ele morava em cima, embaixo era uma garagem, mas era gigantesca, eu acho que comportaria lá uns 200, 300 jovens, e enchia no sábado. E eu fui junto com os meus amigos, e quando eu estava lá, rapaz, sem ninguém me ensinar a nada, o Espírito Santo veio sobre minha vida e eu comecei a falar em línguas, e foi aquela unção, aquela coisa toda. Outros amigos meus também foram envolvidos com isso. E eu fui contar para o meu pastor da Igreja Batista. Fui todo alegre. Olha o que aconteceu comigo. E comecei a falar aquela coisa. Resultado. Já foi expulsar na hora. Com 17 anos de idade, eu recebo na minha casa uma carta da Igreja Batista dizendo que eu não fazia mais parte do hall de membros. Caramba, nesse nível mesmo? E pode isso? E pode isso aí acontece? Eu fiquei meio perdido, né? Fiquei meio sem saber o que fazer, mas eu sempre tive amigos das comunidades evangélicas, da metodista wesleyana, como a metodista tradicional, da Igreja Brasil para Cristo, lá de Teresópolis, e da Assembleia de Deus. Eu sempre tive amigos assim, eu não fiquei tanto perdido que eu comecei a buscar. Como a raiz da minha família, avó, mãe, Assembleia de Deus, eu acabei decidindo ir para a Assembleia de Deus. Então, por essa situação, eu acabei indo para a Assembleia de Deus, e através da Assembleia de Deus que eu vou
trabalhar com o Pastoreio de Casa Takayama em Curitiba. Mano, é muito diferente, porque pode assim, haver eu tinha discussão? 17 anos, estava nesse nível. Hoje, com 17, se eu vejo algum adolescente ó, com 17 anos, vem no culto, mano, eu fico muito feliz porque ele chegou a vir num culto. Exatamente. Agora tá buscando. Eu, quando vou para a Assembleia de Deus aos 17 anos, já queria um avivamento. Esse livro que o pastor Joel está nos indicando para que venhamos ler do Leonardo Radnil, eu acho que a pronúncia é assim o sobrenome dele. Foi bonito, pelo menos. Não sei se tá certo, ele falou bonito. Mas o título eu sei, porque tarda o pleno avivamento, né? Esse livro eu li nesse período e eu queria muito. Foi a época que surgiu os livros do Po Yong-Chu, Crescimento de Igreja, Oração. Eu lia também muitos livros assim que eu sempre fui muito apaixonado por libertação, cura divina, do T.L. Osborne, as experiências que ele tinha. Então começava a buscar a Deus e nós juntos buscávamos a Deus. E o interessante é que naquela época a minha avó, ela tinha um jornal, Mensageiros da Paz, se eu não me engano, da Assembleia de Deus, e lá tinha as partes de mensagens do Pastor de Casa Takayama. E eu comprava o cassetezinho, cassete, não sei se vocês sabem, não sei se é cassetezinho. Sim, o filme. É, aquele de gravação, Sim, você sabe, sim. aquele quadradinho assim, Tá. que tem a Você não é tão fitinha, velho assim, você não é tão tem tio. dois buraquinhos. Sim, tal. eu tenho em casa guardado ainda, mas então não, tá é bom. não é da Bíblia, era filme Mas da só Disney. para não ter dúvida, você põe no aparelho e aperta o play. É. Esse, tá bom? Esse mesmo. Beleza. É esse mesmo. Antes do Aí Esse eu mesmo. colocava, eu chorava com as pregações dele, e a minha oração era: Senhor, eu quero ser um pregador, eu quero ser um pregador, eu quero ser um pregador. E lia livros, trabalhava, estudava. É isso que eu ia mas perguntar. O senhor fez faculdade? Teológica. Gente, Aí eu queria ser pregador, queria ser cheio do Espírito Santo, queria ser usado. Então eu era apaixonado por isso. Mas por quê? Eu Mas tinha alguém que você via ou a única influência era os 7 amigos? ou Jesus, né? Assim, a motivação do Espírito no nosso coração e a admiração que nós tínhamos pelos pregadores daquela época. Hoje, na verdade, hoje você encontra muita gente que não está na mídia, mas é cheio do Espírito Santo, com muita facilidade. Hoje você, se procurar na internet, tem coisas que não valem a pena, mas tem coisas que valem a pena. Tem muitos pregadores cheios do Espírito Santo que vão ser bênção na sua vida, como nas igrejas locais. Nós somos aqui pastoreados por um pastor cheio do Espírito Santo, com uma didática, com uma ministração maravilhosa, além do pastor Ricardo Andrade também, que com uma excelência também. Então, hoje nós temos muito. Antigamente, era muito assim, um pregador ali, um pregador lá. Então, e geralmente em evidência eram alguns apenas tradicionais, e, se eu não me engano, era antes dele ficar como ficou, ele era da presbiteriana, o Caio Fábio, da presbiteriana, bacana. Tinha um batista, Nilson de Amaral Fanini, bacana. Mas os pentecostais eram Napoleão Falcão, Gilmar Santos, Idecaso Takayama, Gesiel Gomes, uma turma de homens que você ouvia pregar, você queria ser um pregador do evangelho. E assim, era ser um pregador do evangelho não por causa de ginásios que eles estavam, não por causa de púlpitos, mas você queria pregar em qualquer lugar. Eu pregava no metrô, pregava no ônibus, pregava na praça, botava uma caixinha, subia em cima e começava a pregar, né? Queria ser cheio do Espírito Santo para curar enfermos e ia no hospital orar por todo mundo. Então não era uma coisa assim de visualização, de palco. Era uma coisa de querer ser usado por Deus mesmo. Que o diferente também é pensar que talvez essas referências, as pessoas que você via e falava, mano, quero ser assim, não eram pessoas que estavam perto, do lado, porque o pastor que estava do lado te expulsou da igreja. Posteriormente eu passo um tempo do lado daquele que eu admirava, que era o pastor Idecaso Takayama, que confesso aqui que muitas das vezes copiava na adolescência as mensagens dele. E a minha agenda vivia cheia. Mas pelo menos estava fazendo. Não, tá certo. A diferença é que hoje você, viu, você aí, jovem, adolescente, 17 a 20 e poucos anos, a gente olha e fala, eu tenho que estudar, trabalhar, não dá tempo de... Os caras buscavam um culto todo dia. Nós acreditávamos em tudo. E teve um momento do nível espiritual dos 7 que nós estávamos envolvidos, que quando nós estávamos no local... Calma ali. Vocês estão assustados. Quase foi cair. O pastor começa a falar de experiências sobrenaturais, é uma placa que atrás começa a cair. Chegar nessa parte, a placa já se mexeu assim, sozinha. Tinha momentos assim que nós éramos dedicados muito na palavra, gostávamos de ler livros, mas gostávamos de viver também as experiências sobrenaturais, porque criamos nisso, acreditávamos nisso, como eu creio e acredito até hoje. E o interessante, quando Deus dava uma percepção no coração de a percepção era compartilhada sem você dizer nada.
ou quando você ia tocar, alguém já completava e ia completando tudo aquilo que você sentiu no seu coração. Então havia um coração, tão como a igreja primitiva, o coração de todos era um. Então, quando o coração de todos é apenas um, a direção é a mesma. Isso acontecia entre nós. Nós cometemos muitos erros, tivemos êxito de ver coisas extraordinárias acontecer, mas já tive meninice, infantilidade também, nesse período de busca, né? Eu lembro uma ocasião que nós dissemos que íamos ressuscitar um morto. Ou uma morta. Que isso? Ousadia e alegria. Aí começamos a orar e aquela coisa toda. Aí tinha um amigo que era uma espécie de líder, né? O Marcos Ferreira, ele falou, não, nós vamos procurar um lugar e nós vamos orar por uma pessoa para ressuscitar. Deus não nos direcionou a isso. Apenas a nossa credibilidade que O isso ímpeto, iria né? acontecer. Que quis fazer. E nós resolvemos. Aí saímos andando por Teresópolis e procurando onde tinha um velório. E vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para Passa o outro. longe É. de velório. Eu O cara sair procurando morto para tentar ressuscitar. Eu tinha 18 anos, eu acho. E a faixa etária de todos era muito próxima, uma da outra. Acho que diferença de um ano para cada um, alguma coisa assim. E até que encontramos um lugar que tinha uma moça que havia falecido. E chegamos lá tudo mitidinho, né? Imagina, né? Os 7 moicanos. Vamos ficar famoso pra caramba. Aí, Hoje a gente vai ficar famoso. conversar com os pais, né? Vamos orar pela A gente sua pode filha. tentar ressuscitar Deus sua vai ressuscitar sua ressuscitar, filha. tá? Não, claro, é porque Alá não. Jesus, um dos não Thalita fui eu, Kumi. não fui eu, mas um dos 7 falou, por favor, saiam aqui porque estava sendo velado na casa da pessoa, né? Na sala. Vocês entraram na casa da Aí pessoa. pedimos para todo mundo sair, só ficar Mas os vocês nem pais. conheciam essa pessoa? Não, pedimos Pelo para amor todo de mundo Deus, sair. como pode? Só ficamos com os pais, mas assim, Quem fez isso? era Foi lá na fé, casa? era fé. Ainda que Deus não nos mandou, lá vamos nós. Aí começa um de cada vez, né? Os 7 anões. Vai, Vandeca. Começa aí, puxa aí. E não aconteceu nada. O pessoal correu atrás da gente, saíram todo mundo correndo. Foi uma coisa horrível, horrível. Meu Deus. Não, E- mas pelo amor de E aquilo mexeu muito com a gente. Porém, É. eu acredito que Deus olhou para a gente e falou assim, eu não mandei esse cara fazer isso, esses meninos. Mas eles são ousados. Mesmo nessa faixa etária de idade, Dudu e Lucas, as coisas que Deus começou a fazer posteriormente através das nossas vidas, depois desse erro, de nós nos posicionar, alinharmos a nossa vida, pedir perdão a Deus, confessar a nossa meninice, começou a gente estar orando por pessoas, às vezes o cara lá na cama, se levanta em nome de Jesus, garotos ainda, 18 anos, 17, outro 19, e o cara levantar e andar. Pessoas, de repente, a gente sem orar, e no momento de um louvor, de cantar, expelir do seu próprio corpo tumores, sem que você diga, saia, nada disso, espontaneamente as coisas acontecer. Né? Pessoas que tinham problemas de visão, de audição, de repente criar dentro de uma normalidade. Então, acredito que a consequência desse, ainda que não seja justificado isso que nós fizemos, mas eu acho que mexeu com o céu isso. Não, mas Porque até o erro é diferente. Eu queria errar Um erro cheio de fé, mano. É Ou um erro pelo movido excesso. por outras coisas. Porque a gente vê nosso meio, gente perto da nossa cidade, gente não quando vê erra. Não, quando vai errar é porque foi fazer alguma coisa da cabeça ou queria se distanciar. Vocês erraram tentando. Mano, é diferente. Com certeza é diferente, mano. O pessoal hoje não lê um livro. T.L. Osborne não é o... T.L. Osborne. Ele é o missionário que era lá da África. Isso, das aldeias. exatamente. Eu fui ouvir disso Cara, muito tarde. T.L. Osborne, numa conferência em Gana, na África, ele está orando lá, aquela multidão, porque geralmente quando você vai concentrar um grupo de pessoas numa cruzada evangelística, é muito visível você ver hoje com aquela cruzada Cristo para as Nações, do falecido, eu não sei a pronúncia do nome, eu acho que é Reinhard Buchen. Ficou bonito, né? Porque é um alemão, ele faleceu e agora é o Daniel Kolenga, alguma coisa assim, que o substituiu. E você vê que as cruzadas que eles fazem, mais de 1 milhão de pessoas reunidas naqueles campos abertos no continente africano, em vários países. E em Gana, na África, eu acho que isso foi nos anos 80, T.L. Osborne, ele está orando e uma mãe traz uma criança sem o globo ocular, sem os olhos, só o buraco.
Esse cara pega a criança, levanta aos céus, ora, e quando ele traz a criança está com a visão restaurada. Você é louco. Aí você diz, isso é possível? Cara, claro que é. Claro que é. A gente pode pedir a pizza pra gente continuar. Pelo Eu amor quero de Deus, continuar eu ouvindo fiquei essa história. arrepiado, Vamos, não é da- senta, que lá vem a história. Não, pera aí. Quer trazer a pizza? Não, com certeza. Era a gente só vai pra continuar. aproveitar o menino Mas ali. o que eu tô falando é, tipo, a diferença de... Eu não sei se é a realidade, se é a rotina de hoje em dia, se o senhor percebe isso sobre nós, jovens e adolescentes de hoje em dia. Porque, mano, não tem isso. Acho que pela época, por ser escasso, o senhor citou, né, que tinham pregadores, mas eram poucos. Por ser escasso, aparecia muito. Hoje, pelo excesso, se qualquer um você aparece, faz alguma coisa, você tem fácil acesso. Eu penso assim, ó, eu penso. Não que na minha época de adolescente e jovem não tivesse. Nós tínhamos os nossos entretenimentos. Certo. E nós nos divertíamos. Eu não vivia somente isso. Eu tinha meu momento. Eu gostava de ir no show gospel. Na época... Seu momento era... Eu tinha meus momentos. Eu não sempre lia a Bíblia e ia para a igreja. Eu gostava de ver alguém cantar Mas eu louvores. dançava, ia a banda Catedral, quando ela estava ali bacaninha, Catedral, eu ia. E nós chamávamos de espaço, né? O espaço gospel, né? E eu ia assistir Complexo J, Grupo Rágios, Banda e Voz. Banda e Voz, acho que foi a primeira banda evangélica a se apresentar no Canecão. Na época, o Canecão do Rio de Janeiro era algo de primeiro mundo, né? Eles se apresentaram lá e eu gostava, a gente dançava. Então, apesar de viver tudo isso e fazer parte de uma igreja conservadora, que era a Assembleia de Deus, na época ela era assim, a nossa mente sempre foi muito bem trabalhada, porque eu tenho uma base da Igreja Batista e tenho amigos que eu olhava para eles, da Metodista, das comunidades evangélicas, que tinham uma visão ampla. Então, isso não nos limitava. Então, nós tínhamos as nossas atividades. E ao cinema, eu tentei assistir Platum, não consegui assistir Platum porque me barraram, porque acharam que eu era de menor e eu não tinha documento para provar. Mas eu assistia De Volta para o Futuro, A Hora do Pesadelo. Não, A hora do pesadelo. A Hora do Espanto. Manda aí, mano, manda aí. Eu não posso contar. Foi depois desse filme da Hora do Pesadelo que vocês foram ressuscitar a menina lá? Cara, nada, eu não tinha agora nem de dormir, meu amigo. Né? Então, eu tinha uma vida comum e normal, mas eu tinha a minha vida comprometida com Deus. O que eu vejo hoje, eu acredito que assim, há corações sedentos. Eu vejo isso aqui na nossa igreja local. Eu vejo isso nos movimentos mundiais, como o Dunamis, né? Esses projetos que acontecem. Porém, por outro lado, no dia a dia, eu percebo que o entretenimento roubou muito aquilo que seria prioridade, talvez, na minha época. Ao invés de eu estar lendo hoje, de repente, um bom livro, ou lendo a própria Bíblia, de repente eu me prendo mais em uma série. Apesar que a série do Conectados, por favor, fique à vontade. Mas, assim, episódios, eu sei falar tudo sobre... The Walking Dead. Exatamente. É mesmo? Acertei? Não sei falar sobre outras coisas. Não, estou dando um exemplo. Tá. Né? Você assistia The Walking uma Dead. coisa que chamou a atenção do Wesley uma vez, para quem não sabe, o pastor Wesley Marques é meu filho, né? E a gente estava de carro viajando, acho que eu estava levando ele e a Manuela para o Rio comigo, e a gente batendo um papo e tal, e eu perguntando para ele qual o nível de envolvimento, de sentimento dele pelo reino de Deus. E ele... o pastor Joel me ligou, rapaz. É mesmo? O pastor Joel, eu estou aqui no... Manda É quieto. verdade, por favor. É verdade, tem provas. Testemunho. Obrigado. E eu olhei para o Wesley, ele extremamente apaixonado pelo Real Madrid, apaixonado pelo Santos. E eu perguntei para o Wesley... Ele não é catalão, não? O Wesley é Barça. Não, é Real Madrid. Real Madrid? Real Madrid, Wesley. Wesley. Não, ele postava Não, Visca então, Barça. então, vamos lá. Visca Você Barça. expôs o menino aqui Real agora. Madrid, Real Madrid. Ala Madrid. Aí, vamos lá, já faz tempo isso também. Tá, Vamos lá. Mas eu mudou. acho que Real Madrid e Santos foi na época, né? Apesar que ele era flamenguista. Vixe, Caramba, esse Wesley. menino aí. Aí eu falei, e aí, filho, como é que tá? Ele foi falando com tanta propriedade sobre os times, aí de repente eu parei e perguntei, e como é que você está apaixonado por Jesus? Não, Jesus, pai, você sabe que ele é tudo para mim. Ele é o meu primeiro. Falei, que legal. Ele tem aquela frase, né? Você ainda continua apaixonado por Jesus? E aí, você continua apaixonado por Jesus? Falei, que legal. Escalação do Real Madrid. A forma como a gente fala é diferente, né? A escalação do Santos. Falou tudo. Eu falei, caramba, me diga quem são os 12.
apóstolos de Jesus. Aí deu aquele Daquela gaguejada. Tobias. Aí ele parou, pensou, analisou. Aí no outro dia ele já me falou quem eram os 12, né? Mas isso mexeu com ele de uma forma tão grande que ele conta isso. Acho que teve um dia que ele veio aqui ministrar no Manda Aqui, ele comentou, não sei se foi aqui ou se foi no Acampa Vida, mas eu lembro que ele comentou sobre isso. Então, ele estava tão focado em algumas coisas que não são erradas, mas que tomaram o primeiro lugar. O que eu vejo é que hoje, muitas coisas que não são prioridades, essenciais, importantes, tomam o lugar, que seria esse lugar de você se apaixonar pelo sobrenatural, de você se apaixonar por Deus, de você se apaixonar pelas coisas do Espírito Santo. O Espírito Santo é ativo, é vivo, é Ele que conduz a igreja. Assim como Jesus andou por toda a terra, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, como diz em Atos capítulo 10, versículo 38, hoje quem anda por toda a terra, se movendo, é o Espírito Santo, na mesma proporção que Jesus. Agora, nós precisamos ter esse feeling, achar esse alinhamento. Você me perguntou a diferença dos dois, da minha geração para essa geração. Acredito questão de foco e não permitir que essas questões de entretenimento, não que seja errada, você assistir uma boa série, de você se divertir, de você fazer qualquer outra coisa, mas você é tão apaixonado por algo que aquilo é o primeiro lugar na sua vida. Tops. Demais, né? É isso mesmo. Top. Essa pizza. Pegar essa pizza. Deixa eu ver se é o pastor Joel, meu Enquanto Deus. o Dudu abre E aí, essa cê- pizza, Vamos abre ver essa se é o pizza e pastor. mostra pro Pastor pessoal. Joel, o senhor me ligou aqui, meu Deus do céu, vamos ver. Nossa, ele O senhor falou do que Filadélfia, queria hein? Filadélfia, veio uma fila. Aqui tem uma Vixe, pô, liga, tem ligação faz do uma pastor, hein? videochamada Faz uma aí. videochamada. Foi videochamada Foi que ele ligou ainda, Faz hein? videochamada. Você tinha alguma reunião Mostra aí, hoje, ô pastor? pastor Joel, tô tentando Aí como é que faz aqui? É muita tecnologia. Aí, ó. Não, vira. Não, vira, É o vira, contrário. vira. É o contrário, é o Aí. contrário. Não, não mostra a primeiro gente pra não, não mostra a vocês. gente. Mostra a sua cara aí, pastor. Era pro senhor tadinho. Ô, pessoal, eu tô aqui, viu? Vai cortar isso aqui? Não pode corta, cortar. aqui não Ô, tem pastor corte, isso aqui é Joel. ao vivo gravado. E acho que agora ele não vai me atender, viu? Rapaz, ou ele vai elogiar o conectado, se estava passando agora, ou ele vai cobrar. Eu acho que é alguma coisa Cara, agora vocês me deixaram preocupado. Você mandou um Alguém versículo assistiu os que o senhor conectados inventou ali. cara? Tá tudo Que certo com o heresia programa, lá. Paulinho? Tá? Deixa eu abrir aqui, ó. Atendeu? Não, agora não. Vixe. Manda de novo, liga de novo. Rapaz, agora eu fico mó frio na barriga. Mas Rapaz, essa pizza, rapaz. aparece eu e Não, meu pai. acho Meu que pai não. me Eu liga, vou eu não ligar, atendo, talvez eu ele ligo já pra ele, não dormiu, me já fez atende. 60 anos, vamos respeitar. Vamos Ui, meu Deus, vai sair, ó. Não, assim, com todo carinho, né? Porque- Vamos marcar o pastor. Vou pegar esse corte e vou marcar o pastor. Ah, não, até canta uma música pra ele. Salve o Palmeiras. Aí, A gente não, Esse não faz redimiu. parte disso não, pastor João. O senhor vai querer do que, pastor Wander? Ah, então tá bom. Ah, vamos beleza. lá. Ó, gente, Não deu mesmo? a gente tinha falado lá do Manda Pizza, enquanto o pastor Wander tenta recuperar o ar que o pastor João ligou e ele desligou. Essa aqui é a pizza, Ô, ó. pastor Joel, eu tô aqui ao vivo não, é ao vivo. Ao vivo gravado. Ao vivo gravando com o pessoal do MandaCast, e eu estou aqui, os irmãos na internet também, vendo eu falar com o senhor. Então, posteriormente, eu vou fazer isso, tá bom? Que o senhor colocou aqui para que eu fale com o Paulo, e eu já estou dando com a língua nos dentes, e estou falando aqui ao vivo. Oi, Paulo. Tá bom? Paulo, poxa vida, Paulo. Aí depois eu falo isso para ele, pastor. Muito bom. E eu, como eu obedeço, até no meio da gravação. Morrendo de medo. Eu quero uma dessa e uma dessa aqui, ó, por favor. Fica à Porque senão vontade. depois a gente passa pros meninos ali da Ó, da só mostrar, estrutura, tu não corta volta pra a essa pizza. aqui não, do meio não, aquela ali, ó, que tá apontando pra mim, ó. Ó, só um Olha aí, recado muito mano. importante Bacon de novo. aqui top, pra você hein? que tá assistindo, porque assim, se você já conhece o seu Zé e já pediu, esse recado não é pra você, porque você já aqui é conhece que isso aqui é Filadélfia, top. Agora eu tô falando especificamente pra você que não experimentou essa pizza do seu Zé. Mano, você tá perdendo. verdade. Faz assim, faz o teste, baixa o aplicativo, usa o cupom Manda Pizza e faz o teste. Se você ficar arrependido, depois pode dar até um dislike aqui no próximo vídeo do Manda Cash. Eu confio no seu Zé, eu acredito. Seu Zé Pizzas. Tchá, tchá, tchá. Você vai querer qual, pastorzão? Olha, hoje tem até refrizinho. Olha Você lá. pode me servir, Paulinho, por favor? Servo do servo. Eu não tomo refri, obrigado. também não. Ô, Paulinho. Só pode beber. Por favor. Pode levar pra galera lá. Esse pastorzão. Obrigado. Por favor. Uma Eu quero honra, essa Paulinho, poder Você servir. zoou o pastor no Moema Aí, daqui, ó. agora ele tá aproveitando. Pastor, né? aqui, se você quiser cantar, você pode cantar, viu, pastor? Fica à vontade. Posso cantar aqui? Pode cantar. Tá bom. Fica à vontade, enquanto o É o Paulinho seu serve a momento, pizza. é sua hora de brilhar. Cara, na minha época, Oi. na época das comunidades evangélicas, tinha Vamos cada comer uma daquela louvozão. só.
vocês precisam ouvir a comunidade evangélica de Nilópolis, lá atrás. Ainda hoje, ainda toca. Isso tá Crime. sempre no Vila da repertório aqui, Penha, ó. Vila da Penha. Crime, ó Deus, é Deus. Isso, exatamente. Obrigado, Paulinho. Faz parte. Eu também quero uma daquela ali, man. Eu Obrigado, também quero Paulinho. uma daquela lá, Uma viu? Filadélfia. Eu posso agendar com vocês para a próxima semana de novo? Pra jantar? Que Obrigado. delícia. É verdade. Senhor, obrigado. Nós te damos graças por essa pizza, pela vida, Senhor Deus, de todos os funcionários e o proprietário, seu Zé Pizza, e o Fagner, todos eles. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Essa pizza Amém. já vem consagrada já, pastor. Amém. Verdade, Amém. pizza do seu Está Zé, eu nem servido aí oro na em casa. internet? Oi? Alguém está servido lá nas redes sociais? Se tá Eles já servido, sabem, vai pedir eles com já Manda sabem, Pizza, é baixar o porque- aplicativo, fazer seu pedido e colocar o cupom Manda A gente vai Pizza. comer aqui, porque pós esse intervalinho, vai vir a parte mais top. Já vai se preparando, hein, pastor? Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês antes do intervalo. Deixa eu salientar uma coisa. Não, esse é o intervalo. É, o intervalo já tá acontecendo. Já? É isso aí. O senhor já cortou, não vai ter intervalo, pode continuar. Eu contei na hora do pastor Joel? Hã? Não, Não. Aqui tá ao vivo. Pode não mandar. tem essa do corte, não. Não, eu ia dizer para vocês o seguinte, que a minha motivação é muito maior hoje do que anteriormente, do que na época da juventude. Tinha meu coração queimando, hoje meu coração queima muito mais. Eu acredito ainda que há algo extraordinário de Deus para acontecer e eu quero fazer parte dessa história, desse momento, daquilo que o Espírito de Deus vai atuar, mover o corpo, a igreja, porque ele sempre faz através da igreja na terra. E eu quero estar inserido dentro desse contexto. Estamos no caminho? Eu acredito que sim. Né? Sempre em meio às situações o povo se quebranta, né? Para buscar a Deus, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então há uma oportunidade, há uma porta. E tem muita gente boa de Deus sendo levantada. Ainda que nos últimos dias seja tempos de falsos pastores, apóstolos, mestres, ainda que seja uma época de virgens loucas, de servos inúteis, ainda que seja um tempo de caos, por outro lado, o Espírito Santo, nos últimos dias, continuamente, a cada dia, vai sendo derramado de uma proporção muito maior sobre a terra. Então, você vê, nos últimos dias, tempos difíceis, segundo Paulo escreveu a sua carta, não sei se é a primeira ou a segunda, a carta a Timóteo, que ele diz no capítulo 3, que os últimos dias seriam tempos difíceis. Certo. Então estamos aí, mas por outro lado, os últimos dias, esse Espírito continua continuamente sendo derramado sobre as nossas vidas. Então acho que acredito uma proporção muito maior e eu quero fazer parte dentro disso. Que a gente olhando daqui, pra ser sincero, parece que é o contrário. Eu, às vezes, olho... Eu me senti a calabresa ali, ó. Aí, quem montou esse daqui? Vai perder o emprego hoje. Levanta a mão, quem que montou aqui o suporte do Lucas? Poxa vida, meu. Que Paulinho, é isso aqui, ó? Paulinho fez de propósito, mano. Encheu o microfone de fila. Olha aquela mesinha aqui, gente. Pô, o assunto é mó sério. Limpa isso aí, mano. Vamos. Essa aqui era a minha estratégia pra quebrar o gelo. No começo não precisou. Mano, tira aí, tá cheio de Filadélfia. Calma aí, gente, calma aí. Foi o Paulinho que fez isso? Vocês viram? Foi de propósito? Foi uma pegadinha? Ou foi sem querer mesmo? Incompetência? Ô, Paulinho. Pastor, aproveita pra terminar a pizza aí, hein? Eu só estou comendo. É isso mesmo. Mas já deu intervalo? Não, é isso aqui, pastor. Isso aqui é livre. É livre. Não vai mandar que tem pizza? Rapaz, já teve. É mesmo? Já. E foi seu Zé Pizza. Como? De manhãzinha? De manhãzinha ele trouxe uma pizza de carne seca Voltei. e de bacalhau. Rapaz, de manhã. 9 horas Pra da dar manhã. aquele susto, o bacalhau dessa. Oh, alô, bom dia! Bom dia, Brasil, bom dia, São Paulo! Que horas ele acordou pra fazer essa pizza, pastor? Era a sobra do Gêmeos da noite anterior? Fresquinha, É mesmo, mano? Bacalhau. quentinha. Caramba. Como que pode? O que eu tava falando é que, olhando daqui, parece que é o contrário. Sendo muito sincero. Às vezes eu vejo quando o senhor conta as suas experiências, que daqui a pouquinho a gente vai pedir pro senhor contar algumas. É muito bom ouvir, gente. Mas dá um constrangimento muito grande. Não sei se o Lucas sente a mesma coisa. Porque parece que existe uma intensidade muito diferente. O senhor citou a questão do foco e tudo mais. Obrigado, Paulinho.
O senhor citou o foco e tudo mais, mas eu acho que algo vai além disso também, mano. Obrigado. A gente hoje em dia não tem... Posso dizer... É diferente, mano. Quando é que você ia pensar com 17 anos e orar pra alguém ser curado? E quanto mais orar pra alguém se ressuscitar, mano. Acho que falta muito dessa fé prática, dá um constrangimento muito E essa grande. verdade, nessa questão tanto da manifestação de curas, ou essa ousadia, mesmo que não tenha acontecido, mas ir lá orar por uma pessoa para voltar à vida, não se resume somente a isso. Havia as batalhas espirituais também. Nós tínhamos um confronto direto com demônios. Nós tínhamos um grupo lá em Teresópolis. Desculpa, é a Coca-Cola. Tínhamos um grupo lá em Teresópolis, que hoje é uma igreja, a Assembleia de Deus JAT, Ministério JAT. JAT é uma sigla que significa Jesus ama a todos. Era sempre o ex alguma coisa, que se converteram, e a gente se reunia para começar a cantar. E nós não tínhamos nenhum tipo de cobertura espiritual de alguma denominação até então. Só que nós éramos apaixonados por Jesus. Aí eram jovens interdenominacionais que se reuniam e começávamos a cantar, às vezes num bar, às vezes na rua, numa praça. E as pessoas vinham, se aproximavam, vinha alguém, algum jovem, começava a pregar. Nessa noite, nós estamos aqui em nome de Jesus, e Jesus é a solução e tal. E fazia o apelo, a pessoa vinha, a gente colocava a mão, às vezes pegava o demônio. Só que nós não tínhamos experiência, ou experiências com aquilo. Ninguém nunca nos discipulou a isso. E as pessoas começaram a ser libertas, até que isso tomou um corpo tão grande que uma diretora de uma escola, ela cedeu um espaço que era da cantina, e era um lugar bem amplo, para que nós fizéssemos cultos às sextas-feiras nessa escola. E tinha o José Carlos, que era o líder, e não fazia parte do grupo dos 7, dos intocáveis, mas tinha um grupo dele que nós acabamos se inserindo nesse grupo já. Sexta-feira, meu amigo, você não via a hora de terminar o trabalho, sair em casa, tomar um banhozinho, se arrumar e para ir para o cultão. Era um louvorzão. Era acho que 2 horas sem parar, um louvor atrás do outro. Isso, né? Não tinha uma denominação, era um grupo, pessoas que se era um conheciam. grupo, JAT, era um grupo JAT. Hoje é a Assembleia de Deus, Ministério JAT. Mas naquela época não. A gente começava a louvar a Deus e cantar, e daqui a pouco começava a pessoa sem a gente orar. Pum, pum, tudo caindo endemoniado. Fazer o quê? Sair no braço. Não, brincadeira. Aqui tem coragem. Tinha aquelas bíblias de estudo. Não, também não. Eu estou ensinando como não deve fazer. Ah, entendi. E a gente partia para cima, dentro da nossa inexperiência, mas usando sempre o nome, que é sobre todos os nomes. O nome de Jesus, impunhamos as mãos e orávamos, e expulsávamos, e as pessoas eram sendo libertas. Então, experiências que aconteciam. Com isso, as pessoas começavam a falar, os meninos do JAT. Tinha um caso de possessão na casa de alguém. Chama os meninos do JAT. Lá ia, dava medo. Mas nós nunca íamos sozinhos, né? Sempre tinha gangue, do bom sentido. Né? Não, mas talvez essa seja uma das diferenças para hoje, que eu percebo até em mim. Ainda tem. A gente talvez quer ter experiência para depois falar, agora eu tô pronto, eu vou lá assumir essas responsabilidades. Vocês meio que inverteram o jogo. Falam, mano, vamos... E aí foi aparecendo coisas no dia a dia, e elas foram as experiências que... Sabe, Lucas, desde muito cedo, eu sempre aprendi, quero falar isso para os internautas, que não é sobre mim, é sobre ele. Não é o que eu tenho, é o que ele tem. Não é o que eu posso, é o que ele pode. É a autoridade delegada, investida sobre a minha vida. Então, desde muito cedo eu aprendi isso, com essas experiências, com essas batalhas. E dentro disso teve uma ocasião, isso já... adulto, já pastor. Então, passei um processo muito delicado na minha vida. Né? E, nesse processo, acabou tendo uma separação, né, lá atrás, e foi delicado. E, antes da separação, uma vez eu fui ao Rio, com toda a família, e quando eu cheguei lá, próximo da casa da minha mãe, teve um caso de uma possessão demoníaca difícil lá numa mulher, e as pessoas chamaram várias pessoas para resolver a questão e não dava. Aí a minha mãe tinha a gangue do bom sentido, o ciclo de oração dela, minha mãe do coque, e no telefone falou, o meu filho está aqui. Eu falei, ai mãe, não vale, meu filho está aqui. E eu vou pedir para que ele vá aí, nós vamos lá. E ela, filhão, de férias, né? Filhão,
tem um caso assim, 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 possessão, tem jornalista lá, tem bombeiros lá, tá um caos. E eu falei que você vai lá orar. Falei, mas mãe, tô de férias. Mas você não tira férias das coisas espirituais. E lá fui eu com ela. Cheguei lá, pela misericórdia de Deus, o Senhor deu graça, porque a autoridade de Jesus, a mulher foi liberta. Bacana. Aí vem esse contexto que eu falei, de passar esse processo delicado. Eu volto para o Rio, para casa da minha mãe, né, sozinho. Isso, eu vou, para não exagerar, eu acho que, vamos dizer aí, talvez 20 anos depois. Certo. 2 décadas. 2 décadas. E eu mal, passando por um processo dele. Mais ou menos isso, acho que 20 anos. E eu, em casa, mal no ministério, tinha solicitado a Convenção do Estado do Paraná, meu afastamento das minhas atividades eclesiásticas, né? Queria um tempo para restabelecer minha vida. E eu lá, de repente, o telefone toca. Cara, se você acreditasse em coincidência, você ia dizer que foi uma coincidência, mas exatamente aquela mesma mulher, com a mesma situação, só não tinha bombeiros e jornalistas naquela situação, a mulher de novo possessa. E a minha mãe, Wander, você tem que ir lá. Eu falei, não quero ir, mãe, eu não estou legal, não estou bem. Não, você tem que ir. Lá atrás, anos atrás, você foi, é ela, você precisa ir. E eu fui, rapaz. Então, por que eu falo de ter sempre esse contexto de saber que não sou eu, é Jesus? Porque quando eu chego lá, aí a mesma casa, parecia bem assim, você via o peso espiritual no lar. Eu entro, vou no quarto onde estava a mulher, entra a família. Cara, primeira coisa que o demônio fala para mim quando eu entro, ele levanta o pescoço assim para mim, a mulher levanta, possessa, e o demônio fala na boca da mulher. Você ainda é o mesmo de 20 anos atrás? E eu olhei para mim, acabei de ter uma situação de separação, estou mal espiritualmente, no sentido, eu não tinha uma prática devocional como eu tinha antes, não estava orando como orava antes, não estava jejuando como jejuava, não estava tão comprometido como antes eu estava no dia há 20 anos atrás, que tinha enfrentado aquela situação. E na hora, a graça do Espírito de Deus trouxe a minha memória e eu pude dizer para ele, porque foi o Espírito Santo que me fez falar tais palavras, né? Eu disse, olha, eu realmente não sou o mesmo, mas quem te expulsou é. Então, em nome de Jesus, você vai ter que sair. Amém. E o bicho saiu de novo. Então, não é sobre você. Eu aprendi isso muito cedo, muito nas minhas experiências de rua, de pregação de rua, de praça, de ônibus, de repente você está do lado aconselhando alguém, daqui a pouco você olhar, a pessoa está com aquele olho virado, já fazendo aquela coisa toda, e você tem que enfrentá-lo. E você sabe que não é você, é o nome de Jesus. Mas é importante, dentro do que o senhor falou, reconhecer que não era alguém que caiu na fé e abandonou, blasfemou e largou. Era um crente que teve uma fraqueza. Como a gente está suscetível a isso? Suscetível? Sucesso. Não, Todos os dias, né? Não tem, mesmo nesse nível, experimentando, passando por um monte de coisa, já tendo visto tudo que for possível, a gente nunca tá num ponto que a gente fala, agora eu tô bem, agora eu posso descansar. A vida do crente, ela só acaba quando acabar de verdade. E aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Paulo escreve isso à igreja, né, em Filipos, aos filipenses, nós somos uma obra em andamento. A gente estava até conversando isso no Gêmeos, uma teoria, eu queria ver o que o senhor acredita em relação a isso, porque eu acredito que isso não faz parte, se a gente parar para ver, do nosso contexto com tanta intensidade como a gente ouve em relação antigamente. Até em relação à minha adolescência, já vi coisas muito diferentes que hoje não tem. O pessoal fala de esfriamento de dons, mas não é só isso. Eu lembro, não sei se vai lembrar, de um dia, 12 dias de clamor, e uma pessoa, ela estava possessa no meio do culto, e foi uma cena absurda, porque a gente estava na galeria, você lembra? Eu e o Lucas, a gente estava lá na tela, trocando assim, a gente ficava trocando lá o negócio, e a moça começou a se debater, a gente viu, era muita gente indo para segurar ela, muita gente.
E foi assustador, porque o pessoal tava segurando e tal, e puxando. O pastor Joel mandou soltar. Acho que o pessoal que tava em volta ficou apavorado. E essa mulher lá na galeria, lá em cima, na galeria, o pastor Joel tava no lá embaixo. Essa cena pra mim é muito marcante, mano. Eu lembro um dia como eu fiquei arrepiado. Porque ele falou pra soltar. Eu falei, solta não, tô aqui em cima. Solte, ela me solte, pega aqui. não. Ó, o bicho Era muitos homens segurando ela e ela se debatendo. Falou, solta, solta. E lá de baixo ele falou, eu não vou precisar subir. É no nome de Jesus que você vai sair. Mano, e só tipo apontou e e a gente lá... Essa questão de autoridade, ela é delegada sobre as nossas vidas. Não, ele não precisava subir porque a autoridade estava sobre ele. Exato. E isso a gente tem que ter essa convicção. A questão é que que eu falei, que eu comentei no Gêmeos, essa teoria, é que justamente por ter visto aquilo, posso dizer por mim também, aquela realidade se tornou, aquela realidade do mundo espiritual se tornou muito mais real para mim. Uhum. Muito mais real. Eu acredito, eu tenho sentido isso, que pode ser uma estratégia de Satanás justamente ocultar isso. Uhum. Porque se os nossos adolescentes veem esse tipo de coisa acontecer, nossos jovens veem, para eles fica muito mais real. Eu acredito que o objetivo dele é justamente que o pessoal ignore. Não, realmente não existe. Não existe. Nem sinta nada. Paulo orienta sobre isso, que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. Exato. E eu acho que hoje tem sido ignorado. Agora, duas coisas vale a pena salientar. Mesmo que essas coisas aconteceram comigo na minha juventude, adolescência, juventude, as experiências que eu tive com Deus, em todo o meu trajeto no ministério pastoral, até hoje, o meu foco nunca foi buscar isso. Meu foco sempre foi em Deus. Não procurando isso não. Mas tem gente que fica obcecado por isso. Né? Ela lê um livro lá dos anos 80 da Rebeca Brown, ele veio libertar os cativos e ele acha agora que todo mundo é um endemoniado em potencial. Né? Então, o foco não foi isso. Essas coisas aconteciam. Tirando esse caso da nossa infantilidade, no exemplo que eu lhe dei, exatamente, as coisas aconteciam naturalmente. Nós não procurávamos isso. Estávamos centrados em buscar a Deus. E as coisas aconteciam. Então, uma cura que aconteceu, consequência de um culto, de uma pregação, mas focada em Deus. Duas coisas são importantes dizer no mundo espiritual quando se fala do confronto com a batalha espiritual. Você não pode superestimar, mas você também não pode subestimar. Então, você tem que ter uma visão equilibrada. Sim. O que te dá essa visão equilibrada? Quanto mais você conhece a verdade, mais você vai dissipar as trevas, você não vai estar enganado. Mas você vai ter entendimento, você vai ter discernimento. Então é importante, eu acho que, colocar essa questão. Em relação da autoridade espiritual, contar uma experiência de quando eu pastoreei a igreja em Paranaguá. Eu lembro de uma situação que aconteceu, eu estava num culto, e era um culto, se não me engano, de quinta-feira, e eu já ia pregar e, de repente, veio um papel pedindo oração e próximo da igreja havia uma situação de uma mulher que estava possessa. E olha o que é o poder da autoridade delegada. E pedindo que alguém fosse lá. E eu coloquei isso no púlpito. Eu falei, olha, pessoal, há um pedido aqui, estão pedindo que algum obreiro vá lá, por mais que estejamos no meio do culto, alguém pode ir. Aí foi um diácono. Né? O diácono todo, não, pastor, deixa comigo. Comigo ninguém pode. O cara metidinho, rapaz. Metidinho. Aí ele foi lá, daqui a pouco ele volta, né? Todo com a terno amassado, aquela época de usar terno, aquela coisa toda. Tomou uma surra. Aí nós tínhamos aquela época o hábito de os pastores e presbíteros sentarem no púlpito. Tinha as cadeiras, né? E o presbítero lá, ó, com a perninha cruzada, com o gelzinho no cabelo, todo metido. Quando ele olhou o diácono, ele olhou assim com aquele desprezo e olhou para mim, pastor, eu vou. E foi, todo metido. Cara, os caras voltam também, ó, o cabelo tudo para lá, a gravata para um lado e tal. E eu fiquei constrangido com aquilo, imagina isso tudo acontecendo no meio do culto e vendo toda essa situação. Aí eu parei o culto e falei, irmãos, nós vamos orar, eu vou ter que ir lá, né? Porque estão dizendo que o demônio está matando a mulher. No fundo da igreja havia uma senhora chamada Leontina, se eu não me engano o nome dela. Ela deveria ter na época, não sei se ela é viva ainda, mas naquela época, eu tinha o quê? Meus 27 anos, ela levanta a mãozinha dizendo assim, pastor, com dificuldade ainda lá no fundo, eu vou. Quando ela falou eu vou, eu vi o presbítero e o diácono olhando um para a cara do outro e dando risada, um para o outro. Se eu apanhei. Fizeram isso comigo, coitado da velhinha.
Rapaz, aí 2 senhoras diaconisas foram acompanhando a dona Leontina. Eles contam, e eu acredito categoricamente nisso, era um sobrado, o espírito maligno na vida da pessoa estava no andar de cima, e vão levando a senhorinha. Quando ela põe o pé para subir o degrau, para ir até o quarto onde a mulher estava endemoniada, lá em cima, as pessoas que estavam à volta dela, segurando, tentando resolver o problema, ouviram o espírito maligno falar na boca dela: ih, agora eu tenho que ir embora, porque essa que vem aí, eu não posso contra ela. E foi embora. Não deu nem pra ela subir a escada. Não precisa nem orar. Você falou da autoridade do pastor Joel, aqui embaixo, na nave da igreja, e o demônio lá em cima na galeria, autoridade delegada. A dona Leontina não precisa nem subir, cara. Porque o inimigo sabe, ele expressa isso lá com os filhos do sacerdote, né? Eu sei quem é Paulo, sei quem é Jesus, mas Sim, vocês. Filho de Seva. Exatamente, quem são? Justamente essa história também é muito marcante, porque eu não sei se o pessoal. Eram 7 contra um demônio e levaram uma surra, saíram pelados de tanto apanhar. E é um mundo. É que o senhor falando, eu acredito, fala com muita naturalidade, porque o senhor viu e vivenciou isso. Eu não sei se é algo que a procura pelo avivamento pode trazer para perto. Não a procura por esse tipo de experiência, mas estou falando da parte da realidade do pessoal compreender, ter a mente aberta para o mundo espiritual. Porque eu vejo, a gente tem uma superficialidade muito grande. O que eu penso é que o avivamento traz isso. Você olha para a história e os avivamentos que ocorreram, sempre no contexto de igreja, sempre vai acontecer essas coisas. Vem salvação, vem libertação, vem curas. Essas coisas vão acontecer naturalmente. Os sinais seguem aqueles que creem. Amém. Então você está crendo, está buscando um avivamento, começou a haver salvação. Daqui a pouco tem algumas pessoas que começam a ser libertas de espíritos malignos, pessoas sendo curadas instantaneamente de coisas extraordinárias. Essas coisas começam a acontecer no meio da igreja. Isso está na igreja primitiva, isto é real na história da igreja, isto é o alicerce, ainda que a igreja que servimos a Igreja de Cristo, o fundador da denominação Brasil para Cristo, da denominação a pessoa jurídica que é o Brasil para Cristo, Manuel de Melo, o ministério foi respaldado por isso. Sim, sinais. As coisas aconteciam de uma forma. Então nós estamos debaixo de um propósito específico ungido por Deus para acontecer essas coisas. De repente a gente caminha no momento da história que a gente pode perder um pouco o foco, não é o foco do reino, mas da raiz daquilo que você nasceu para fazer. O Brasil para Cristo nasceu para isso, para ser uma obra de evangelização. Era o coração do missionário Manuel de Melo fazer isso. E isso brota de tempos em tempos, assim, no coração de vários pastores. Nos anos 90, na cidade de Londrina, houve o casal 20, que nós chamamos, que era João Mendes e Wilson Tinonim, que é pastor até hoje, lá em Londrina. Foi a maior manifestação de operação de maravilhas, de curas, de salvação, muitas salvação que era acompanhado de libertação, cada casa, assim, experiências com Deus maravilhosas. O pastor Wilson conta uma experiência que aquilo arrepia, rapaz. Ele pedia, a igreja em Londrina, no Jardim Pisa, estava vivendo um avivamento tão grande. E o pastor Wilson conta que ele queria ter uma experiência pessoal com o próprio Cristo. Com o próprio Cristo. Isso é matéria de angiologia. Eu falei sobre isso no seminário, no IBBC. E ele fala, Lucas, que ele queria uma experiência com Cristo, ele queria algo. Isso é o pastor Wilson Tinonim, está vivo até hoje, é diretor de uma rádio lá, pastor da nossa igreja em... eu não lembro o nome do... Vila Iara. E ele conta que queria uma experiência com Deus. E tem um dos cultos, quando você ia num culto no Jardim Pisa, acho que 3 quadras antes você já não conseguia chegar com o carro. Que era lotado, era primeiro culto, segundo culto. Era a gente entrando por uma porta e saindo por outra, manifestação, salvação em primeiro lugar e as consequências que vinham junto com a salvação. Né? E dentro disso, o pastor Wilson termina uma reunião de manhã, ele vai preparar o almoço, o pessoal, todo mundo indo embora, ele morava na igreja, e alguém bate na porta lá, palmas, e ele vai atender. E quando ele vê uma pessoa, um andarilho, ele fala: o senhor tem um prato de comida? Eu estou andando por aí, o senhor poderia... Pastor Wilson, claro, um prato de comida, ninguém vai negar ninguém, principalmente um pastor, foi lá, preparou a comida, ele terminou de comer,
E começaram a conversar e a pessoa, esse andarilho, começou a expressar a vontade de voltar para a cidade onde ele estava, mas que ele queria assistir o culto, mas ele não tinha dinheiro para passagem, era uma cidade vizinha e tal. Eu sei que na conversa, pelo que o pastor Wilson fala, o pastor Wilson permite ele tomar um banho no banheiro da igreja, arruma ele bonitinho, o culto ia começar mais tarde, acho que às 18 horas da noite, às 18 horas, e a pessoa participa do culto, bacana, legal. Ele disse que naquele dia que aquele homem estava lá, a igreja foi tomada de uma unção, de um poder, um cheiro. Eu lembro que o que marcou foi esse, o cheiro. Era um cheiro gostoso, de uma rosa. Né? E Jesus é a rosa de Saron, né? Aquele cheiro gostoso dentro da igreja. Termina o culto, o pastor dá de jantar a esse homem e fala assim, agora eu vou te levar na rodoviária. A rodoviária de Londrina é bem bonita, ela é redonda, e vou pagar a passagem para você voltar para a sua cidade. Quero te abençoar. E ele vai para a rodoviária com o homem, chega lá no guichê, o guichê está fechado e não tinha mais ônibus para a cidade. Falou, puxa, pagar um hotel para ele. Na igreja do Jardim Pisa tem uma suíte. Eu já fiquei muitas vezes quando fui pregar no Jardim Pisa nessa suíte. Essa suíte não tem saída a não ser pela porta. Não dá para sair pela janela, é só um vasculhante que tem grade por fora, não tem como. Ela é uma cama, armário, uma escrivaninha para os pregadores que são convidados ficarem e o banheiro, o frigobar, não tinha como. E o pastor Wilson, esse é um cara sério, está vivo até hoje, o pastor Wilson. Com todo respeito, não estou falando que ele é velho, tem quase a minha idade, né? O pastor Wilson, ele falou, puxa, ao invés de pagar um hotel para ele, eu vou levar ele para a suíte, amanhã cedo, eu levanto, pego o meu sogro e vou buscar esse homem, vou trazê-lo aqui na rodoviária. Levou o homem, o senhor não se incomoda, eu vou deixar o senhor aqui, o senhor dorme aqui. Só que o senhor me perdoa. Para o senhor não se incomodar, eu vou fechar a porta por fora e amanhã cedo, quando eu vier buscar o senhor para levá-lo à rodoviária, eu abro aqui a porta, tranquilo, de boa. Aí o homem falou, não tem problema, o senhor está certíssimo, né? Beleza. Ele entrou, trancou tudo bonitinho com o mando figurino, não tinha como sair sem chave, não tinha chave de reserva, não tinha nada, vai dormir. 5 e pouco da manhã ele levanta, chamam o sogro dele, vão os dois até a suíte, quando abre a porta, a cama intacta, tudo intacto e ninguém dentro da suíte. Aí o Espírito diz a ele, você não queria me conhecer? Eu me revelei a você. Tá, mano. Cara, assim, o que eu quero dizer para você, isso não deve ser seu objetivo. Se eu não ver isso, eu não sou cristão. Não. Mas o fato é que Deus é espírito. Isso é espírito, saiu do natural, da razão. É sobrenatural. Então você vai ter experiências sobrenaturais com ele. Você vê, Amém. Abraão, eu não lembro, acho que é 18, né? Ele tá em casa, em Gênesis 18, junto com Sara na tenda, daqui a pouco chega 3 anjos. Um deles é o próprio Jesus, a materialização de Jesus. E Abraão conversa com Jesus ali e os 2 outros anjos vão para Sodoma e Gomorra para trazer a sentença de Deus e os 2 estão ali. Abraão conversa com ele. O foco dele não era a obediência, a experiência, mas ele estava em obediência e então, aconteceu. Isso é muito importante dizer. Você não precisa viver uma vida cristã só baseada nisso. Eu só vou ser cristão se isso acontecer comigo. Não, você é cristão convicto. Você tem que ser convicto, racional no bom sentido da palavra. Sim. Eis que estarei convosco todos os dias. Se eu, de repente, toda a minha vida, eu não tivesse nenhum tipo de experiência nesse campo do mundo sobrenatural, eu continuaria crendo do mesmo jeito. Essa tem que ser a convicção. Agora, isso não pode me limitar nem sabotar, no sentido de dizer que isso não existe, que isso não é possível, que isso não pode acontecer. Eu posso buscar para que consequências de salvação, libertação, curas venham acontecer através da minha vida, através da vida de cada jovem. Isso, eu falei jovem, eu também estou jovem. Então isso pode acontecer. Muito bom. Pessoal, fique esperto, porque principalmente a gente aqui do Mandaqui, acredito de verdade que é o caminho que a nossa igreja está tomando. A parte de... A gente tem que começar... É algo simples, né? Orar. O projeto Morável que o pastor Joel tem colocado. E tem tido uma diferença absurda mesmo. Agora, tudo deve acontecer respaldado pelo centro da palavra.
Palavra. Eu tinha uma experiência, não está registrada, mas é minha. Por favor, né? Eu lembro de uma vez que o cara me ligou e falou, pastor, quero ir na sua igreja. Eu falei, fazer o quê, irmão? Eu quero fazer uma campanha. Eu falei, do quê? Eu tenho uma unção, eu oro e as pessoas ficam coladas na parede. O quê? É a unção do Homem-Aranha. Eu tiro o cinto e dou uma surra num cara desse na igreja. Colado na parede. Com todo ele, a unção da lagartixa. A unção da lagartixa, a unção do Homem-Aranha, por favor, Mas o cara né? fez uma propaganda muito ruim, eu não ia querer uma unção né? dessa, Então não. tem coisas absurdas. Imagina você lá, louco. Tô cheio de Deus, o que aconteceu? Eu não consigo sair da parede. Por favor. Né? Irmão, eu recebi uma unção, outra que passou também. Eu recebi uma unção, tem uma unção especial de botar a mão na pessoa e a pessoa dormir. Bem dormido. Aperta aqui, É o Spock, né? Aperta aqui. Tô até com a camisa do Spock lá aqui. Não, o Spock é Star Trek, pastor. É verdade. Mas é das galáxias, tá bom, tá bom. Então, coisas absurdas. Então, tudo que está respaldado na palavra, por exemplo, libertação de vidas, a realidade de demônios, existe. Curas acontecem, está lá, está na Bíblia. O Senhor disse que os sinais seguiriam aqueles que crescem. Em meu nome falariam novas línguas, expulsariam demônios, iriam impor as mãos sobre os enfermos. Então está ali. Agora, fugiu da realidade da Bíblia. E você não pode ser um cara também obcecado por isso. Você tem que ser obcecado por Jesus. Quanto mais tempo você passa com Jesus, mais Jesus vai se revelar a você e mais ele vai fazer através de você aquilo que ele quer que você faça. Não tem segredo, né? Parece simples, né? Mas esse Receitinha de bolo. Esse é o complicado, é que é muito simples. Complicado é que é simples. O complicado é que é simples. Não tem como. Eu vou até aproveitar para pegar umas dicas, porque nesse último mês aqui teve um culto de adolescentes, que foi o primeiro culto Connect, e me colocaram para pregar. Nunca tinha pregado. Nervoso pra caramba, mano. Nasci na igreja, tô aqui, tô sempre aqui, mesmo. Nervoso pra caramba. Dá uma dica aí, por favor. Lucas, como montar um esboço de pregação. Não, isso tudo bem, mas eu vou te dar um consolo bem legal. Eu já prego há mais de 30 anos e sempre é como se fosse a primeira vez. Eu sempre fico nervoso. Não facilitou muito. Não facilitou, não. Eu não tem jeito. Porque você não se profissionaliza nisso. Você não é um palestrante de coach. Você não é um palestrante motivacional. Você é um cara que é um arauto, que tem uma mensagem da parte de Deus que pode mudar o destino da pessoa. Então você sempre está com temor e tremor. Você sempre está preocupado em saber o que Deus tem. E geralmente você vai orar, você vai se preparar, você vai passar horas em cima da Bíblia e muitas das vezes você vai descer do púlpito dizendo, puxa, pai, por que eu não me preparei mais? Poderia ser tudo mais. Mas você vê, é porque assim, hoje eu vejo vários pastores que talvez estão entrando nessa linha de mais palestrante. Tem um problema nisso ou a pessoa pode estudar? Não, eu acho que pode estudar. A mensagem do reino é uma só. Certo. Eu me preocupo muito quando eu uso muita técnica psicológica, de psicologia, eu uso muita filosofia, né, e tento substituir isso dentro do Evangelho do Reino. Não, você deve se preparar, você deve se encher. Mas a mensagem do Evangelho do Reino, Paulo dizia, minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder. Então, eu penso assim, coach é coach. Arauto, embaixador do Reino, pregador do Evangelho do Reino, é pregador do Evangelho do Reino. Da hora. Mas se fosse dar agora um passo a passo prático, de como você monta uma pregação? Depende do texto, depende da forma que você quer pregar. Quer dar aula de homilética? Tem aula de homilética? A pastora com o pastor Joel e o pastor Ricardo, e eu tenho procurado fazer da mesma forma, pregam de uma forma textual. Você pega o texto, você vai dar uma pré-analisada dentro daquele contexto e você vai expor e depois vai aplicar na vida pessoal. Eu gosto muito da mensagem temática, onde você busca um tema, em cima dela você trabalha em toda a Bíblia, voltado para aquele tema. Por exemplo, nós estamos vivendo, essa semana, a santidade nos faz ser santo, nos faz frutíferos. Se eu não me engano, é esse o tema dessa semana, né? Então, ele está baseado em João, se eu não me engano, capítulo 15, versículo 2, que fala que o agricultor, uma representação do Pai, ele nos poda para que nós possamos produzir mais frutos. Esse podar é uma limpeza. Pregação textual vai ser nesse texto, João 15. Eu vou expor tudo isso.
Pregação temática. Você vai pegar esse tema, né, sobre uma vida santa e frutífera. Particularmente, Deus, quando eu olhei esse texto, já fui lá em Isaías 6. Quando você olha a vida de Isaías, Isaías tem um contexto de uma vida cristã, mas tem um dia que, depois do falecimento do rei Uzias, há um despertamento. Ele tem uma visão, essa visão muda a vida dele, e essa visão faz com que ele se torne mais santo, separado. Essa santidade que vem na vida de de Isaías, vem pela confissão do pecado dele. Ai de mim, que sou pecador, os meus lábios impuros. Aí, quando ele confessa, vem o ato de Deus separá-lo, de purificá-lo. Deus toca nele, purifica ele, e ele se fica separado, santo. Então, ele começa a ter uma vida santa. Primeira coisa que ele faz é corresponder ao chamado de Deus para ser frutífero. A quem enviarei? Quem há de ir? Aí ele diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, mensagem, eu não preguei dentro do texto, mas eu preguei dentro do tema. Outra coisa é ter uma mente sempre aberta no sentido de ser detalhista. Às vezes está aqui, eu estava aqui agora há pouco, olhando, ele move os céus e a terra por você. Pronto, já viu uma mensagem. O Deus que se move. Aí você pode trabalhar isso. Você pode trabalhar de uma forma temática, você pode trabalhar de uma forma textual. O segredo de um grande orador não está na capacidade daquilo que ele fala, está na capacidade daquilo que ele ouve. Quanto mais você ouve, mais você terá a capacidade de falar. Quanto mais você lê, mais você vai estar apto a dizer. Então, um cara que não para ouvir ninguém, não, eu não gosto de ouvir ninguém, pronto. Provavelmente é um cara que não vai ter nunca um renovo. Vai ficar sempre naquela mesmice. Eu, particularmente, tem muita gente que eu gosto de ouvir. E eu absorvo, recebo. Daqui a pouco o cara está falando uma frase, uma mensagem, eu anoto, aí eu ponho assim do ladinho. Geralmente eu ponho assim, esboçar essa mensagem. Aí ponho do ladinho aqui, tá, bacana. Estou lendo um livro. Então, eu não me acho um célebre orador, mas esses 30 anos pregando o Evangelho do Reino, lá atrás eu já ouvi o Takayama, que eu contei para vocês, do cassetezinho. Isso é um hábito na minha vida. Hoje eu ouço muita gente. Tem alguma referência de hoje mais nova que você está acompanhando? Você citou essas mais antigas, mas tem alguma do momento aí? Esse momento é meio antigo, é momento. Então, aí, não é tão vivo. Pastor Joel, é maravilhoso ouvi-los, isso não é, demagogia, exatamente, vocês sabem disso. O pastor Ricardo, gosto de ouvi-lo também. O pastor Daniel, aqui da Mata, gosto de ouvi-lo também, eu acho que ele tem uma palavra bem bacana. Mas, assim, fora do nosso contexto, eu gosto muito do Danilo Figueira. Ele é pastor da comunidade de Ribeirão Preto, uma comunidade expressiva, bacana, gosto muito. Um cara que era amigo de início de ministério, ele solteiro ainda, eu já vivendo a minha experiência familiar, o Luciano Subirá. Eu ouvi dizer essa história. É um cara que a gente teve um tempo juntos. Hoje lá e aqui, né? Primo rico, primo pobre. Mas não tem mais nenhum contato, não? Será que você chamar ele para um MandaCast, ele não vem, não? Não sei. É porque o contato não tinha. E os últimos contatos foi mais com o irmão dele também, que me cobriu durante muito tempo também. Teve um momento importante de discipulado, o Paulo Subirá, na minha vida. Né? O cara ali dizer a verdade, que doía, mas leais são as feridas de um amigo. Então ele foi muito importante na minha vida. O Luciano Subirá, eu gosto de ouvi-lo. O Luiz Hermínio, de Itajaí, gosto de ouvi-lo também. O cara que eu sempre procuro ouvi-lo, ele é pastor da comunidade evangélica da Zona Sul do Rio de Janeiro, pastor Marcos Antônio Peixoto, outro cara que eu gosto de ouvi-lo. São pessoas um pouquinho ainda da velha guarda, mas que estão hoje ainda atuando e pregando o Evangelho. Tá aí referências para você anotar e começar a ouvir. Quer ser pregador, tem que ouvir gente pregar, filho. Né? Não é da própria cabeça, não. Essa parte de ouvir muita coisa, de ler muita coisa, é muito verdade. Porque eu, me preparando essa pregação, eu, ouvi, li. Aí vamos supor, eu adquiri um certo pacote de coisas que eu tinha pra falar. Na hora que eu fui falar, acho que saiu tipo 2%. Eu falei, caramba! Outra coisa importante que você deve analisar sempre a vida de um cara que é pregador do Evangelho, né, é o comportamento dele quando o outro está pregando. Porque eu acredito que um bom pregador é aquele que é um bom ouvinte. Sim. Então, de repente, o outro está pregando. Não estou dizendo que seja o nosso caso aqui, mas eu já
vivi experiências assim de ver pessoas, não sou eu que estou pregando, não, cara, não prega nada, sou eu que sou bom, tá? E desprezar mesmo, né? O cara está pregando, o cara está lá olhando para o outro lado e tal. E quando era ele para pregar, maravilha, até a família toda dava glória a Deus. Quando era outro, ninguém falava né? nada. Combinado, né? Glória. Grita glória. Exatamente. Então você tem que perceber o cara que é um homem de Deus, mensageiro do reino de Deus, a postura dele sentado ouvindo o outro. Aí você vê a humildade do coração dele. Se ele está pronto a ouvir, se ele está com a canetinha dele. Olha o pastor Ricardo, quando o pastor Joel está pregando. Posso dizer, olha, quando o pastor Joel está pregando, canetinha na minha mão. Estamos recebendo. Tá aprendendo Não toda hora. somente ele, qualquer outra pessoa que vai fazer uso da palavra de Deus. Né? Da hora. Eu lembrei que... Caramba, eu falei um monte, hein? Não, é da hora, bem. gostoso ouvir. Pode falar. Vai ao ar esse programa mesmo? Por enquanto vai, hein? Por enquanto. É, o presente Vamos ver quando ele vai, como que ele vai terminar. Quando a gente teve o primeiro Mandacast com o pastor Joel. E aí uma hora eu perguntei pra ele sobre a rotina de pastor dele. Eu achei que fosse uma coisa, foi totalmente diferente. Eu queria saber como é a sua rotina de pastor. Porque hoje você trabalha integralmente com o pastor. Na verdade é assim, eu tenho minha atividade profissional, funcionário e pastor integral. Então eu tenho aquilo que faço como gerente da livraria, a responsabilidade da mesma, e tenho a minha rotina pastoral. Aqui na igreja eu chego sempre às quase 8 horas da manhã, porque 8 horas tem o devocional. Aí, isso é de segunda a sexta-feira, somos ministrados pela manhã, depois subimos, tomamos o nosso café, com exceção das quartas-feiras, que é um jejum coletivo que todos nós fazemos, e geralmente tem um outro dia da semana que nós não tomamos café juntos, que particularmente, fora do coletivo, cada um tem o seu devocional, jejum, dedicação, voltado para Deus. Então são 2 vezes na semana, geralmente você não está envolvido nisso, mas é o café da manhã, depois um tempo de oração, do grupo, do staff operacional. Posteriormente a isso, eu já me organizo para a Manhã Daqui. Aí, na Manhã Daqui vai até perto do meio-dia. Subo para a igreja e fico cuidando. Eu cuido da parte de aconselhamento da igreja também. Tem as pessoas que chegam para serem aconselhadas, oração específica por pessoas que chegam aí também. Às vezes saio para fazer visitas, né? Depois me dedico. Esses dias eu e o Rediane estamos envolvidos com um projeto relacionado para o pastor Peter, para a Índia. Então vamos trabalhar dentro disso. Né? De repente é outro tipo de tarefa que o pastor João nos dá, mas sempre envolvido com a igreja local. Né? E saídas para fazer visitas, preparar aí, quando o pastor João diz, você está escalado para pregar tal dia, aí vamos se organizar dentro disso. Eu tenho a minha rotina, eu tenho que preparar os estudos do Conectados, na verdade é para 2022. Então eu já gravei uma série de 9 estudos, faltam ainda 14, se eu não me engano, para serem gravados, mas são estudos que eu estou preparando também. Estou escrevendo um livro na área de adoração. Eu vou falar a respeito das 4 naturezas do louvor, que eu já dei aula no IBBC sobre isso, sobre angiologia, que é uma matéria que eu gosto muito, e eu falo quem são os 4 seres viventes que estão diante do trono na sala, que estão diante do trono na sala do trono. Né? Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5 fala de 4 seres viventes. Eles são semelhantes ao leão. Ele não é o leão, mas é semelhante ao leão, semelhante ao bezerro, semelhante à águia quando está voando e semelhante a um rosto de um homem. Cada uma dessas características é uma natureza de louvor. O louvor é algo fantástico. Eu, apesar de não tocar nada, só triângulo... A gente sabe que o senhor curte. Né? Não, sou apaixonado. O Wesley pegou esse DNA. Desde pequenininho, né? Tudo aquilo que eu não estudei, mas eu transferi tudo aquilo que eu sempre me apaixonei, sempre fui envolvido. Eu gosto demais. Porque muito cedo já fui superintendente também. Porque eu fui pastor em Guarapuava, com 21 anos, eu já fui superintendente da região. Então, eu ficava cuidando da igreja local, mas tinha outras cidades. Tinha Pato Branco, Quedas do Iguaçu, 2 vizinhos, Irati, que mais? Tinha várias cidades. Aí fui transferido para Paranaguá, fiquei responsável por todo o litoral do Paraná. Então, tinha as igrejas, tinha a igreja local, mais a superintendência, lá nós chamamos de regional,
toda a regional daquela... Fui para Curitiba, fui um dos superintendentes também, éramos 2, eu e o Mercedo Petri, então cuidava de uma região, tinha as congregações. Então, isso me tomava muito tempo, eu acredito que não... Se eu tivesse me disciplinado, talvez teria aprendido a tocar alguma coisa, né? Porém, é só triângulo. Não, mas dá mesmo. pra ver que o louvor... Eu até tava comentando com o Dudu que A expressão do tanger foi o senhor que trouxe. não sei se você percebeu, mas que você criou um movimento de louvor diferente, porque a gente, o Dudu do Ministério de Louvor, não tinha muito esse negócio de tocar enquanto o pastor tava falando, dando uma ministração, alguma coisa assim. Era mais tipo, vamos ficar quieto, o pessoal se concentrar. Aí o senhor veio com esse negócio de, não, eu quero que toque, a banda vem Cara, crescer. começar a tanger comigo. eu penso assim, E agora mudou. o ministério que eu tenho, ele é temporal. Quando Jesus voltar, eu vou pregar para anjo lá no céu. Não há essa necessidade. Porém, o louvor, ele é antes da primeira criação de Deus. O que Deus cria em primeiro lugar? Antes da terra, o senhor está falando? O que Deus cria na criação? Qual é a primeira criação dele? Luz? O princípio. O tempo. No princípio. Não tinha tempo. A Tinha o noção tempo de de Deus. tempo, certo? É um pouco mais profundo. Eu tava indo... tinha um tempo- Eu tava na Bíblia. Eu fui na Tinha a Bíblia. eternidade. Planeta Tinha a eternidade. Antes do tempo, do princípio, a Bíblia fala, nos Jó, quando faz uma referência sobre isso, ele mostra que as estrelas da alva, ou da alva, né? As estrelas da alva, isso é uma referência a Jesus e uma referência de Lúcifer, antes da queda, né? Eles ministravam louvor e os anjos, que eram as demais estrelas, cantavam e celebravam. Então, antes do tempo, antes da fundação. Já tinha louvor. Porque Deus está questionando Jó. Onde estava tu quando eu lancei os fundamentos da terra? Aí Jó... Aí, lá. Fica pianinho aí, meu Aí quando amigo. você vai em Apocalipse, que é a visão da sala do trono, o lugar mais importante, o que tem lá? Música. Louvor. Louvor. Então, se você está para deixar uma carta magna para a humanidade, o que você julgaria ser mais importante, você deixaria no maior volume, de tal importância que isso tem. Qual o maior livro da Bíblia? Salmo. Louvor, música, O instrumentos. tempo inteiro. Isso não é uma coisa natural. Isso é uma coisa criada nos céus que Deus deu para o homem na terra. Não é coincidência, né? E Deus é um Deus alegre, Deus é um Deus festeiro no bom sentido. Eu fico imaginando Moisésinho todo metidinho, olhar na cara de Faraó e dizer, olha, deixa, Deus está mandando dizer, deixa meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. Cara, os caras escravos festejar no deserto. Mas Deus é festeiro no bom sentido, celebrativo. Quantas celebrações foram criadas? Deus leva o povo, quando ele vai regulamentar a questão das estruturas da nação, Festas. é festa, É festa, tudo motivo de festa, festa. tudo é Da motivo hora. de festa. Né? A alegria do Senhor, Ele é alegre. Sim. A alegria do Senhor é a nossa força. E o louvor está dentro Então, estou disso, trabalhando muito bom. nisso, você falou a minha rotina, estou bom. trabalhando nesse livro também. Muito legal. Aí, fora isso, geralmente relacionado, envolvido com as questões de cultos públicos. E algumas ocasiões eu saio esporadicamente, né, por causa da questão integral aqui na igreja, Sim. mas às vezes estou saindo. Recentemente eu estive lá em Bragança Paulista com o pastor Fernando Bacaro. Agora, também recentemente, eu estive na igreja O Brasil para Cristo de Vila Flora, Formosa, com o pastor Wander, 24 anos da Igreja Brasil para Cristo ali. E agora, em abril, eu vou estar com o pastor Elias, em Diadema. Eu não sei quantos anos, mas é aniversário da igreja também, vou voltar lá. Quando você está voltando algumas vezes em algum lugar que você já foi, o negócio está bom. É que deu certo, né? O problema é que tem lugares que eu fui uma vez e nunca mais voltei, rapaz. Se você não for chamado para pregar de novo, já sabe. Ó, você quer um conselho de pregador? Quando você for num lugar que não te chamarem nunca mais, Já sabe. Eu vou ficar atento às propostas aí, o que chamam ou não. Vamos Muito lá, bom. então. Só resumindo, galera, ó. Vocês aprenderam aqui muito, hein? Eu aprendi muito. Buscar Jesus, a experiência é a consequência, mas a parte do sinal é extremamente importante. Cuidado para não ser filho de Seva e apanhar de demônio, mas também cuidado para não desacreditar, porque é muito real. sim. E provavelmente quem não acredita é que está perdendo muito. E a nossa igreja está caminhando para isso. Em nome de Jesus, a gente vai chegar no avivamento. Pastor, a gente preparou um jogo rápido aqui de perguntas para a gente fechar nossa conversa. O senhor curtiu?
Ô, O senhor rapaz, falou até que ia compartilhei. Você falou que ia ficar... Olha, é Muito incrível. Falou que ia ficar travado. Falei, depois que dá o play, sai falando. É isso Não, mesmo. o pastor Wander fica travado. Vamos lá. Pastor, eu queria que o senhor me dissesse, tá preparado pro jogo? Quer Se, chamar alguém aí? vamos lá. Esse aqui não é um eu nunca, é só um jogo de resposta rápida. Você fez isso com o pastor Joel? O pastor Joel fiz eu Não, nunca. com o pastor Joel a gente pegou mais pesado. A gente É, tá a gente bonzinho. pegou Ah, pesado. Ele tá admitiu. bonzinho. Você não viu que ele admitiu que já dormiu na pregação dos outros? Já? É. Ele perguntou, o senhor já subiu no meio do louvor só porque tava ruim? Eu vi. Foi muito bom. Essa foi a muito melhor. bom. Vamos lá. Se o senhor pudesse escolher um personagem bíblico que te represente, em essência, em história, tanto faz. Davi. Davi. Uma frase do porquê. O lado humano dele e a graça de Deus sobre ele. Mandou um. Não precisava nem do porquê. Tudo bem. Dá pra... Vai Da que ele hora. fala, porque Davi gostava de dançar. O senhor falou que você dançava. Pode mandar. Muito bom. Pastor, uma comida favorita? Feijoada. Caramba, não esperava por essa. Feijoada pesada. Deixa eu ver. País que o senhor tem vontade de conhecer. Suíça. Suíça por quê? Chocolates. Sei lá, a história da Suíça, eu gosto da Suíça, os avivalistas, os pais da igreja do século passado que lá Muito estiveram. de Deus esse cara, mano. Caramba. Você estuda a história da igreja? Você sabe o nome dos evangelistas? Não sei o nome de nada. Nossa, mas ele falou isso, eu tava pensando em chocolate. Eu tava pensando, em no nosso lavagem bairro é de Lausanne. dinheiro, Lausanne sei veio lá. da Suíça, que eu saiba. Beleza. Caramba, A gente tem que estudar, Lucas, que pelo amor de homem Deus. diferente. Se o senhor pudesse escolher um único versículo para... Você só pode usar um versículo a partir de agora para evangelizar pessoas e para pregar. Que versículo seria? Essa foi da hora, hein? Um único versículo? Só um agora. Jesus é chorou. É o tradicional, o versículo João 3, quer ver? áureo. João tem que 3,16. ser, né? É um não tem resumo, outro. né? Exatamente. Ali tem tudo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí já está uma mensagem. Quem te amou? Deus. E como ele te amou? Doando o que ele tinha de melhor. Ele entregou algo por você. Você pode perecer, se você quiser. Se você não quiser, essa doação, essa graça. Mas se você o aceitar, você terá não uma vida apenas na terra, mas uma vida eterna. Eu vou anotar Eu essa aceito. pro próximo. Eu vou aceitar. Eu já tô aqui já. Cadê a ficha de bem-vindo pra eu preencher aqui? Colocar reconciliação, aceitar. É porque você falou sobre evangelização. Foi Então, certíssimo, isso que aí. isso. Quase já aceitei o apelo. Manda a última. Última, tava Tem tão mais bom. duas ainda, tem mais duas. Tem mais duas? Cadê? Tem, eu vou falar essa daqui, você termina com essa daqui, ó. Ah, beleza, vai lá. Ah, Fechou? Esse eu escrevi depois, né? Louvor favorito. Não sai da sua cabeça. Não fala que é um desses daí, dos antigos que vocês fizeram. Você tem que ter um novo, um mais atual. Cara, louvor que não sai da minha cabeça. Um novo. Um novo. Assim, Mas pelo menos depois de É que na 2010, minha pelo cabeça- menos. Da minha cabeça, eu acredito que um dos louvores assim que me marcou e volte e meia eu estou cantando, ele é um pouquinho antigo, mas lá. o pessoal vive cantando. É uma do Armando Filho. De todas as provas que eu já passei, Essa eu não é bem conheço, não. difícil, Senhor. Quem vive Aonde? cantando aí? A Quem é que gente tá cantando isso aí? ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar. Ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Olha E quase chorando, o resto eu não sei. Paulinho A não gente deixa, lê Paulinho não na deixa ele palavra. cantar no Mema daqui. Ele tá aproveitando Aí, agora. só o coro, só o coro. Manda o coro. Manda. Levanta a mão. Nenhuma condenação há para aquele que está em ti, Mas a gente canta só o Jesus, refrão. cuja vida só o refrão coberta mesmo. está pelo sangue que verteu da cruz. Tem muita gente que só conhece essa música por causa do É medley do Eli certo Soares. que provas verão. Agora minha Por honra. isso. Muito bem. Da E hora. a última. Pra gente essa sair essa aqui é com chave da de hora, hein? ouro. Termina essa frase, pastor. Eu terei cumprido o meu propósito quando... Peguei ele. Caramba, tem que ter a última frase pra pegar esse ó. Quando eu morrer. Ah, mas aí... Foi melhor e pior do que Vai eu quebrar. esperava ao mesmo tempo. Eu queria filosofar agora. Eu esperava que ele fosse pregar de novo. Eu Perdi, também. Perdi essa. Tá bom. Vamos Valeu lá, a então. tentativa. Gente,
Esse foi o MandaCast de hoje. De verdade, Boa. muito edificado, pastor. De coração. Obrigado. Acaba na hora Infelizmente, que dá vontade de ir no banheiro, eu tô apertado. Lucas, Eu começo a sentir vontade. ele bebe uma jarra dessa, só bebe água de quarta, né? mano? Agora, Só bebe água pergunta, antes de é verdade. terminar, Pode deixa eu mandar, perguntar. pastorzão. Tem Manda. medo do mundo espiritual? Pastor, eu já tive muito. Agora eu tô com uma sensação de... Tem menos. Menos, sim. Eu tenho temor, mas é algo que... Essa conversa por aqui me edificou muito. Amém. Porque eu sinto ausência disso, desse tipo de experiência. Mas o senhor muito bem colocou. A questão de focar em Jesus e o resto é consequência, é o foco. Então, não vou focar nisso. Vou continuar focando em Jesus, mas é algo que eu sinto falta. Eu acho que o pessoal pensa muito pouco nisso, como se não acreditasse. Lucas, se você ouvir a voz de Deus dentro do teu espírito e de repente diante de você tiver um paralítico com uma cadeira de rodas e o teu espírito falar à tua mente, mande levantar e andar no meu nome. Você faria? No meu nome, no caso, Jesus falando Não, pra você. Desse jeito que o senhor citou, não tenho dúvidas que eu faria. Se eu ouvindo ele falar, a pergunta foi muito fácil. Agora, o problema é se eu ouvisse, talvez não... Só falaria se tivesse essa certeza. E acho que o problema é ter essa intimidade para ouvir uma voz e saber quem tá falando e fazer. Mas se fosse nesse cenário, com certeza eu faria. Para resumir, eu encerro por aqui, porque eu sei que vocês têm que Nada. terminar o programa. Uma coisa que eu vou dar dica para vocês. Vida a sós com Deus. Os especialistas de notas falsas, eles quase não pegam as notas falsas. Eles passam muito tempo com a nota verdadeira. Eles passam um tempo imenso estudando, analisando. Às vezes, os bancos, eles saem para buscar estratégias, conhecimento, para conseguir identificar as fraudes das novas notas que surgem falsificadas. Quando levam esses profissionais para lá, a última coisa que eles vão ter na mão são as notas falsas. Eles passam muito tempo com a verdade, a verdadeira. Quanto mais tempo você passa com a verdade, quanto mais tempo você tem a sós com Deus, quanto mais tempo você passar com Jesus, quando chegar qualquer coisa que é falsa, você vai conseguir identificar. Amém. Então, no mundo espiritual é a mesma coisa. Passou tempo com Jesus, você vai ter discernimento de ouvir. Como que eu vou saber que a voz... Você não sabe a voz da tua mãe? Da sua esposa? Porque você tem relacionamento. Você não sabe a voz da sua futura esposa? Você tem relacionamento. Você não conhece a voz do Lucas? Com certeza. Lucas pode estar a uma quadra de distância de você. Se ele gritar, Sei você não que é. conhece. Você passou tempo com ele. Se relacione com Jesus. Seja apaixonado com Jesus. Ande com Jesus. Você anda com Jesus através do Espírito Santo. Aquele que diz que estar nele deve andar como ele andou. Ande. E aí a clareza, a iluminação, o discernimento, ele vem. Amém. Top. Amém Amém. mesmo. Realmente é Top algo que demais. eu sentia muito medo mesmo. Eu nem vou buscar tanto esse Jesus aí, porque vai começar a aparecer. Depois disso, aquilo vai cair de novo. Hein? Vai que a placa que cai. Mas atualmente eu tenho sentido esse incômodo da superficialidade. Acho que a gente está, às vezes, muito preocupado. Eu sempre comento sobre isso também. Das passagens que mais me chama a atenção é quando João Batista é morto, primo de Jesus. Sempre que eu leio esse texto, me engasgo, porque eu penso no Lucas. E aí abre a porta do barco, ao invés dele chorar, ele fala, não, eu preciso cuidar dessas pessoas. Eu acredito que a gente está num tempo que a gente quer ser muito cuidado das nossas... Só de imaginar o texto já dá ruim. A gente quer ser muito cuidado das nossas dificuldades, mas tem coisas que a gente devia estar fazendo. E essa parte de curar, de dar uma palavra para alguém, de fazer alguma coisa do tipo. Recentemente, mano, tive uma experiência doida. Foi final do ano passado, eu acho, que o nosso amigo Leozinho falou que estava com dor do coração, lembra? Falou que estava morrendo. Eu fiquei preocupado, mano. Eu fui orar e eu senti. Deus falou pra mim, ora por ele. Ora por ele. Eu cheguei lá nele completamente desconcertado, porque pra mim não fazia sentido nenhum. Eu falei, mano, não sei o que você tem, não sei se isso vai mudar alguma coisa, mas estatisticamente ele tava vivo. Eu orei por ele e ficou aquele clima, tipo, obrigado, tá bom, pelo menos eu fiz o que eu sei que eu tinha que fazer aquilo. Mesmo que desconcertado, mesmo que ainda hoje eu olho e falo, mano, coisa muito aleatória. Só que foi um momento que eu senti que eu tive essa atitude de obediência. E eu acredito que isso tem que crescer na gente, sabe? Amém. E essas coisas, por consequência da busca, vai acontecer.
A Léo fala bastante, o pessoal fala bastante. Quando o louvor começar a ser ministrado, as coisas começarem a acontecer. Eu oro por isso, oro. Já me preocupei muito não, eu preciso cantar de alguma forma que faça as coisas acontecerem. Mano, hoje eu fecho meu olho e é o que o senhor falou, é sobre ele. Meu, não é algo que vai partir da nossa preparação. Com certeza a excelência faz parte, mas é consequência. Essa parte que é consequência realmente... Hoje o senhor me ajudou a colocar em palavras o que eu estava procurando. É consequência. Focar em Jesus é consequência. Que bom. Quero agradecê-los, viu, pela oportunidade de estarem aqui. Acho que agradece, obrigado. pastor, se Quero convidar também os internautas, os que falar. puderem, Aqui, os que puderem, né, de repente aí assistir o Manhã Mandaqui às 10 horas da manhã aqui na Mandaqui Online. Tem o CG aí com Bacana, o Instagram do Manhã honra. Mandaqui? Olha lá. É um programa de bate-papos, né? A gente sempre tem um entrevistado. Rapaz, eu acho que deu uma melhorada. O negócio era feio demais. Começava a gaguejar e quando tentava arrumar, piorava mais ainda. Meu Deus do céu. Mas é a prática, É a prática. verdade. Eu ainda ando meio sem prática. Vamos lá. Aparece aí, pessoal. Manhã Mandaqui tá sempre aí. Não esqueçam também que tem culto aqui na nossa igreja, culto de intimidade com Deus. Toda quinta-feira às 8 horas, domingo às 10 da manhã e às 19 horas. Algo para acrescentar? Nada. Foi um MandaCast. Hoje foi mais sério, mas extremamente edificante. De verdade, esperamos que você tenha curtido demais. Tamo aí no chat. Não esquece de deixar o seu like, curtir esse vídeo, compartilhar para todo mundo que você quer e buscar Jesus e experiência, consequência. Fiquem com Deus. É nóis. E o que eu ia falar? Até a próxima. Pra você sair daqui e ir lá no Instagram seguir o MandaCast oficial. É verdade, eu dei tchau e esqueci disso. Tchau e vai pra lá. Falou! Pode ir lá. Solta a música, time! Eles soltaram a música? Ah, soltaram.